Segundo corte, episódio 12, temporada 2, filme Joker, take 3, marca. Olá, gurizada, eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte, um podcast que discute as questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, sempre tentando criar uma apreciação da arte da edição. E no episódio de hoje vamos falar sobre o filme Joker. Enfim, um filme de palhaço com um ex-palhaço formado aqui, por assim dizer. E eu acho que já tem um tempo que eu queria falar desse filme, já tem bastante tempo que ele tá na lista, foi empurrando, lá na temporada ainda do Sala. E aí, consequentemente, a gente acabou fazendo o filme do Batman primeiro, agora vamos fazer o filme do Joker. E pra falar sobre esse filme terrível, maravilhoso, estamos aqui com ele, Duca Mendes. E aí, Duca? E aí, Heineken, olá a todos. Olha a gente aí, novamente, na sequência, já falando de um filme de criança. Quer dizer, de criança, né? De criança é maravilhoso. É, porque o Batman também não era de criança, mas um filme de herói, ou melhor, um filme de vilão ou não, né? Ou não, é. E porque a vida, às vezes, leva a gente a ter uma situação coringa, né? Então, olha aí. Nem por isso você é um vilão, mas assim, maravilhoso. Faz tempo, mas como a gente aqui é atemporal, nem sempre a gente fala dos filmes que estão rodando no momento. Tá aí, Joker, gosto muito, temos muita coisa pra falar, vambora. Eu vou tentar ser menos acadêmico dessa vez, embora esse aqui é um muito prato difícil. cheio pra você, né? Esse aqui é bem difícil pra mim, eu vou me ponderar o máximo possível. Eu também já participei de 2 podcasts, na verdade, se for contar ao pé da letra mesmo, são 3 episódios de podcasts diferentes que existem por aí. Um é do Podcastinadores, que eu fui convidado pra falar sobre o Joker lá no Podcastinadores, assim que o filme saiu. E o outro foi no Cinemação, aqui. Então tem o episódio do Joker, eu tô como convidado lá atrás. Também eu fiz episódio do meu antigo, já findado e falecido podcast Trabalho de Mesa, que eu vou dar como dica depois. Isso, que tá aí. Falecido, mas tá lá. Que é um podcast sobre teatro, enfim, a gente vai falar sobre isso. E a gente também fez um episódio exclusivo sobre, e aí foi com palhaços, profissionais do riso e tudo mais. Enfim, é um filme praticamente uma das primeiras vezes, inclusive, só fazendo um parêntese dentro do meu parêntese, quando eu fui ser chamado para participar do Podcastinadores, eu até falei pro rapaz, eu falei, cara, eu sou uma das pessoas mais perfeitas para falar sobre esse filme que tem no Brasil. Porque eu tenho 15 anos de palhaço profissional. Que eu trabalho no cinema. Carteirou, aí é um filme de palhaço, pô, perfeito. Muito bom. Mas enfim, eu fui lá e acabei não falando muito sobre a parte clownaria palhacesca, mas falei um pouco da parte de cinema. Foi divertido lá, é um podcast divertido, mais descontraído, digamos assim. Mas enfim, esse é mais uma vez um filme completamente dessa linha que a gente gosta de dizer um pouco de filme autoral. Eu não gosto muito da ideia da discussão que já foi levantada nesse filme. O David Donato, do Catnap. Foi um dos que eu critiquei, briguei bastante no Twitter com ele na época que eles lançaram um episódio sobre Joker, porque eles odiaram, xingaram o filme e acharam uma porcaria. E eu fiquei muito doído, porque, enfim, eu tive um carinho especial por esse filme por vários aspectos. Mas principalmente porque eu acabei assistindo esse filme, cara, mais ou menos umas 12 vezes. Caramba. 7 no cinema. Caramba. Eu fui no cinema assistir um atrás do outro, foi que nem Mother. É isso que eu ia falar, você quebrou o recorde do Mother, né? Porque foi mais que Mother. Você assistiu muito, né? Ambos eu comprei também o filme. Eu comprei pra ter o filme aqui. E eu gostei muito, assim, chega um momento, quando você começa a estudar sobre esse filme, chega um momento que eu já não sei mais se eu gosto do filme. Entende? Chega aquele momento que eu já assisti tanto, já vi tantas vezes, já falei tanto, já discuti tanto sobre, que eu não sei se eu gosto mais. Ele já passa a ser só aquilo mesmo, ele é. Né? Tem coisas que eu acho fantásticas, tem coisas que eu acho já um saco, porque eu já fico, isso aí já poderia ter feito de outra forma, enfim. Mas é um filme daqueles que muitas pessoas ficaram falando, um filme autoral, e ele de fato pode ser considerado filme autoral, porque o diretor, o Todd Phillips, também escreveu o filme, também produziu o filme,
e participou intensamente na parte da edição com o Jeff Groth, que é um editor que a gente já citou outras vezes aqui, que é um cara muito bom, que editou também, cortou o Cherry, com o menino do Homem-Aranha lá. Sim, Tom que Holland. O Jeff Groth, ele é, um baita de um cara, super acessível também, tem vários podcasts com ele, eu super recomendo vocês procurarem pra ouvir ele falar, e ele é bastante experimental, assim, se você for ver os filmes que ele faz, a forma como ele edita é bastante experimental. E é um dos motivos que me levou a pensar, foi isso, o fato dele ter essa experimentação um pouco mais aloprada, mas não dá pra classificar exatamente como um filme totalmente autoral, contraditoriamente, porque, cara, ele é distribuído, produzido pela Warner. Sim. Então, assim, ele não é um filme da DC, necessariamente, porque ele não é um filme de herói, de super-herói, porque ele não tem a pecha do filme de herói, mas, ao mesmo tempo, ele é da Umbrella, da Guarda-chuva. Do guarda-chuva do grupo que é dono dessas outras coisas. Então, assim, é como se você tivesse um filme feito pela Meta e não querer que ele fosse do Facebook. Sim. Ele, não é do Facebook. Eu tentei até, Duca, né, depois na nossa conversa em off, tava falando de futebol, eu tentei bolar aqui uma analogia com o futebol, mas eu não consegui. Então, me desculpa. Eu pensei, deve ter, mas não consegui. Eu ainda não tô lá. Sim. Vou melhorar. Sim. mas é isso. É você pegar uma mega corporação gigantesca que domina um monte de outras corporações, inclusive a DC Filmes e tudo mais. Então, assim, ele não chega a ser um filme de super-herói, porque ele, na real, é um filme dessa mega distribuidora, dessa mega gigantesca produtora. Mas, ao mesmo tempo, ele tem bastante caráter autoral, porque o cara propôs o filme pra ele, pra os produtores lá, ele sentou lá e falou, olha, tá aqui, esse é o filme que eu quero fazer, ele precisa ter essa cara, ele precisa ter essa condição, vai ser esse ator, vai ser essa, né, a gente vai precisar desse tanto de dinheiro. Então, deram pra ele meio que o carta branca pelo que ele colocou, pelo que ele faz, porque ele não mexe nos personagens, mas ele modifica muita coisa do Bob Kane, que é da história do Coringa lá, dos quadrinhos originais, lá atrás. É muito pensado na piada mortal também, que é uma nova forma de enxergar o Coringa, né? Tentar enxergar o Coringa pelo ponto de vista de como ele chegou a virar esse vilão sanguinolento, cruel. Só que também ele é um filme difícil de ser defendido ou ser discutido hoje, porque a gente tem um grande lance com o fascismo atualmente. A gente tem um grande flerte com o fascismo, né, atualmente. Assim, meio que sempre esteve, né, obviamente. Mas a gente agora tem muito claramente, tem uma extrema-direita com muita violência entrando em vários lugares do mundo, né? Sim. Então, esses filmes que glorificam o vilão, ou que põem o vilão de uma forma cruel, mas mostra como eles são humanos em algum aspecto, eles tendem a serem muito difíceis de serem analisados. Eu um dia vi uma análise até de uma das nossas colegas aqui do Cinemação, falando muito severamente contra o Tropa de Elite. Que é um filme super fascista, e eu fico sempre pensando assim, poxa, como a obra muda, né, ao longo do tempo, mas ao mesmo tempo é isso. Você vai fazer um filme que você vai mostrar um cara fascista, porque o cara é um policial, e aí, pra mim, né, Heineken, meu CPF falando, a polícia militar, ela só tem uma coisa, né, na real, é que é É só isso que ela tem que fazer, ela tem que sumir, só precisa deixar de existir. Só precisa disso. O militarismo é uma parada que a gente tem que eliminar. Só que você vai fazer um filme sobre esse personagem, ele vai ter que ser fascista, ele vai ter que ser cruel, ele vai ter que ser babaca. E aí a forma, às vezes, como a coisa vai ser elaborada, pode ser que as pessoas também peguem isso como um intuito de usar aquele elemento como uma bandeira. E aí, de fato, esse filme especificamente, ele acabou virando uma bandeira de gente que curte uma parada violência urbana, descaso e disrupção com a realidade, que é meio cruel, como Nietzsche sofreu, talvez, com o Humano Demasiado Humano, o livro do Nietzsche, né, o Humano Demasiado Humano, sofreu em relação ao nazismo, né, quando o Hitler se apropria do super-homem, né, na verdade, o homem demasiado humano, né, enfim, não vamos entrar nessa seara aí, não. É um filme meio complicado de fazer. Só que, ao mesmo tempo, ele é o Coringa, né? O Coringa é o Batman. Todo mundo conhece, todo mundo sabe. É o cara que cai no poço de ácido e vira louco. E é um cara que tá sempre rindo. Enfim, tem todas essas questões. Mas tem umas questões técnicas específicas que esse filme tem que eu acho muito curioso ser falado. Ele foi filmado com todas as top câmeras que tem disponível. Ele foi usado com tudo que é top de possibilidade de lente. Inclusive, os caras acharam umas lentes antigas pra ter cara de lente da TV velha se tivesse usada com mofo dentro. Foi nesse nível de detalhe
de conseguir criar. Mas, ao mesmo tempo, o Cher, né, que eu acho que é o nome do cinematographer, tem um vídeo dele, eu até vou deixar linkado pra vocês também, um vídeo dele explicando. Mas o Lawrence Cher, que é o cinematographer do filme, tem um vídeo dele explicando o que eles fizeram. E tem bastante coisa digital, cara. Tem bastante efeito digital, embora o filme tenha uma característica muito forte de película, parece que ele... Você acha que ele foi feito em película. Eu assisti esse filme muitas vezes. Eu assisti em todas as possibilidades. Eu via a cópia de 70mm. Legal. Porque tem um cinema aqui que passa 70mm, então eu fui ver a cópia de 70mm. Eu fui ver no cinema mais moderno, com a tecnologia melhor possível, e naquele cineminha de rua que só tem uma caixa funcionando. Sim. Então eu tentei ver ele em várias formas, assim, sabe? E a única coisa que é standard pra todo mundo, que aparece todo o tempo, é a cor. É muito bem. A cor é muito bem distribuída, é muito bem elaborada. E o Cher é muito neurótico, é muito nerd, é muito geek nessa parada de não só filmar bem com a câmera boa, com o codec certinho, mas botar a lâmpada correta e pintar o bulbo da lâmpada pra ela dar o amarelo certo pra você poder fazer a temperatura no sensor e depois o colorista poder trabalhar dentro do laboratório 3, né, que é a companhia 3, né, que é o laboratório dessa coisa, que tá sob o julgo também do Todd Phillips, que tá sob o julgo também da Warner, entendeu? Então, ele é autoral, mas na verdade é de uma mega corporação que toma conta de toda a cadeia. Enfim. Na verdade o autoral aí tá na contação da história, né? Em como interpretar, como fazer você perceber algumas coisas. Acho que é mais por esse lado, talvez, né? E tem outra característica também que eu acho fantástica, que esse filme ele ganhou o Oscar, se eu não me engano, de melhor trilha sonora. Que é a nossa musa maior. Fantástica, que também fez o Tar, né? Que a gente já eu ia falar, eu até falei assim, primeiro vamos tentar aqui citar o nome, que sempre vale. Hildur Guðnadóttir. Você citou o Tar e eu vou citar também uma série que é muito bacana. Eu que estou aqui o defensor da série, Chernobyl. Ela fez a trilha de Chernobyl da HBO. Eu assisti Chernobyl. Olha aí, o bingo. Mas eu gosto muito, cara, da linha dela, de como ela compõe, os arranjos e tal. E realmente, aqui eu acho que também o trabalho é primoroso, como em tudo que eu acho que eu vi que eu sabia que era ela ali, provavelmente golaço, assim, gosto muito. Então tem que ser citada sempre. Eu me lembro de uma vez, nem sei se eu vou deixar isso aqui, ou se eu vou cortar essa parte, mas eu me lembro que na época eu assisti todos os podcasts que saiu no Brasil sobre o Joker, depois de ter visto várias vezes, eu assisti todos. Sim. E eu sei, porque eu tenho uma boa memória, cara. E eu sei quem falou o quê. Tá anotado no caderninho. Tá anotado no meu caderno. E aí teve um cara de um podcast bem famoso, com cinema no nome. Não é o Cinemação, é um outro. E ali um podcast sobre cinema, né? Enfim, que é um publicitário falando. E ele falou que achou a trilha sonora pobre pra caramba, porque parecia um gato arranhando um violoncelo. Foi exatamente essa frase que foi dita. Eu lembro... Olha, eu acho que a gente... É engraçado você falar isso, porque eu acho que a gente já em algum podcast, talvez na primeira temporada, algum episódio nosso, a gente comentou sobre o Cher ali, falando sobre essa coisa do cor dele, e citou o Joker na época, falou, a gente tem que fazer esse filme e tal, não sei o quê. E eu lembro exatamente desse rancor aí, que já estava lá. Porque agora, quando você falou do violino arranhado, eu falei, nossa, eu já ouvi você falar disso. E, cara, nem sei o quanto vale a gente dar palco para esse tipo de comentário. Óbvio, claro que não. Opinião é opinião, tem todo direito, ótimo, que serve, inclusive, pra gente comentar em cima disso. Mas é um negócio que tem que discutir. Tem que discutir, porque não é bem assim, né? Era melhor ficar no gostei, não gostei, porque talvez seja uma questão de compreensão, né? Que aquela coisa que a gente fala, o quanto de background. E, óbvio, eu não tô querendo falar da pessoa que falou, mas às vezes quando a gente emite determinadas opiniões, a gente tem que saber o quão baseado a gente tá, o quanto de repertório a gente tem, né? O quanto de conhecimento daquilo que a gente vai falar. Lógico, a opinião tá aí, a gente pode soltar do que quiser. Mas quando você se coloca numa posição de crítico, você não vai pelo caminho do bom ou ruim. E um comentário desse tipo, que é uma comparação, não vou dizer esdrúxula, que eu acho uma palavra forte, mas é uma comparação que, assim, joga no ralo uma coisa que não é bem isso. Falei que não ia dar palco, já dei até demais. Eu acho que tem uma gastação de dinheiro muito grande na parte de som, porque o som é muito legal. Muito, cara. A ambiência, o Foley. O Foley desse filme é inacreditável, cara. Ele correndo na chuva, o som do sapato dele na calçada com água. Você percebe a diferença quando ele tá andando. Cara, eu tô falando uma coisa muito séria.
Você percebe a diferença quando ele tá andando na calçada de quando ele tá andando no asfalto. Sim. Tipo, você sim. percebe o timbre, é nesse nível de detalhe, assim. Tipo, O cara não pegou o bastante passos.wave e colocou em todos, Não. né? Ele Não, tipo, fez eles da fizeram um chuva com trabalhão. mais poça, menos poça, É. mais água. É o Isso capricho, foi um- né? É um capricho, é um capricho. Isso foi no todo, Aham. assim, de toda a questão, né? A Yurdur, né, a nossa musa sonoplasta, compositora, também participou tipo assim, ela mandou pra eles, ela mandou Legal. pra eles uma prévia, e aí ela assistia a coisa, e aí depois ela pegava de volta e refazia. Então foi uma coisa, por isso que eu falei, tem uma cara de indie até, tem uma cara de independente Sim, e uma cara de autoral sim. nesse sentido de que não é um estúdio contratado pra fazer a música que assiste o Picture Lock, compõe e bota por cima. Não. Foi, assim, inclusive a cena famosa que ele tá dançando dentro do banheiro, ela foi feita com o áudio já da gravação da cena mesmo. Da música, porque ela legal. compôs aquela música e ele falou, cara, pega uma prévia e pediu pra ela, manda uma prévia dessa música, porque o Joaquin Phoenix quer fazer a música ouvindo a música que vai ser tocada. E aí ela, claro, manda um temporário, lógico que não manda o arquivo masterizado e tal, mas manda uma prévia do que já vai ser. Então, assim, esse tipo de transação só é possível em filme indie mesmo, em filme caseiro. Pra quem não sabe, muitas vezes é aquela coisa. Às vezes tem uma ideia de tipo de trilha que vai ser usada ali, você pega uma música X, às vezes de um artista famoso, tal, que tenha mais ou menos o mesmo BPM, né, o mesmo ritmo. Ou usa os mesmos instrumentos. Isso, aí você dá o mood pro cara atuar e depois você compõe uma coisa completamente diferente, Sim. às vezes, em cima daquilo. Esse filme tem essa característica de ser um filme bastante manual, assim. O Cher, né, o Lawrence, ele também tem o lance de botar muita lâmpada de verdade. Não só fazer tudo digital, mas botar muita lâmpada. Só que ele usa esse lance de ter lâmpadas lá, de ter cor gelatina, cara. Tem umas cenas dele que ele falou que ele usa gelatina. Ninguém mais usa isso, cara. Ninguém mais usa isso. Ninguém mais, todo mundo faz isso na pós. Não, ainda mais na época dos LEDs e tal, e que lógico. você consegue controlar tudo. É que você falou, né? Uma coisa caprichada mesmo, né? Que nem aquele marceneiro lá que vai e faz pra você, customizado no carinho, e usa o elemento analógico pra interferir, pra já tentar criar a cena. As cenas do broadcasting que eles estão na TV, por exemplo, as cenas filmadas, elas são feitas com lentes da época, de verdade. Então, quando o cara tá sendo filmado na TV, você realmente acredita, porque as lentes são velhas, são umas vintage. Dessas lentes que o cara teve que achar em brechó de lente, cara, pra poder colocar e dar o look que ele quer. Então, assim, ele realmente é tecnicamente muito bem elaborado. É um filme produzido pelo Bradley Cooper também, que é o autor, diretor e também ator do Stars Born, do primeiro episódio da gente lá atrás, quase. Ou segundo, terceiro, sei lá. Bradley Cooper investiu dinheiro mesmo. Falou, vamos fazer isso, vamos apresentar você pra essa galera do grande, né? E a gente poder fazer um filme que tem uma cara de que ele é absolutamente indie, bastante autoral, no aspecto de que você controla tudo, mas você tem um aporte financeiro gigantesco. Possibilita, embora o filme custe 55 milhões, o que é aparentemente no orçamento oficial divulgado, oficial entre aspas, divulgado, tá 55 milhões, não sei se é exatamente isso, mas não é uma coisa de 200 e tantos milhões. E parece, né? E é um filme que tem essa cara, né? Eu acho que a gente percebe isso por conta desse cuidado. Né? Dos detalhes, o carinho, né? O capricho ali. Então, ele tem uma cara de filme que fala assim, putz, o ator vai ganhar 5 mil, mas ele, como é o filme do amigo dele, ele vai atuar como se ganhasse 30. Né? Não fiz a melhor analogia, mas é como se fosse isso. Né? O cara, o gaffer, o cara que vai levar as luzes, pô, ganhou dinheiro pra levar 10. Pô, vou levar 20, porque é um filme autoral, tal. Que a gente sabe que rola muito isso, né? Que a gente investir e se doar mais quando o filme é indie, que é o que você tá falando, né? Então, esse filme, acho que ele a gente acaba tendo uma percepção dele nesse sentido, do tamanho, porque além de ter a grana pra fazer muita coisa legal, acho que teve esse cuidado todo em deixar ele o mais fodão possível, assim. Eu acho que rola isso. É bem nítido, assim. E tem uma coisa também interessante que vale muito a pena a gente citar, que é o Jeff Groth. Eu também vi alguns episódios com ele, né, de podcast, e ele falou que ficou impressionado com o Joaquin Phoenix, que é o ator, a quantidade de continuismo que ele consegue lidar enquanto ator.
Tipo, a percepção que o ator Sim. tem da continuidade da edição de como atuar. Isso você percebe nos outros filmes do Joaquin Phoenix, como é muito bem editado, porque ele facilita muito. Os editores que cortam os filmes com ele sempre citam isso, que tipo, ele tem 7 takes e o cara pega o cigarro ou o copo exatamente idêntico. Vira cara. O rosto pro lado, vira no exatamente mesmo ângulo igual. da cabeça. Ele tem uma noção de corporidade no take, entre os takes, pra ele saber onde ele tava, onde ele faz, mesmo que passe 2 horas de mudança de câmera, de lente, e muda de lugar, posiciona a luz em outro canto, o cara fica lá concentradaço. E na hora de fazer valendo, ele lembra, não, aqui eu tenho que virar 2 graus pra cabeça pro lado. Nossa, perfeito. Que o Jeff Groff falou até isso, que meio que você não precisa nem escolher uma boa performance. Você tem 3 opções, tipo uma mais triste, uma menos triste e uma muito triste. E aí ele pega o mood, porque praticamente qualquer take que ele faz tudo valendo. É como se fosse o mesmo, sabe? Ele citou isso com muitas vezes. E aí você, obviamente... Que é uma das grandes dificuldades da montagem, né? É uma das maiores. É uma das maiores. Né, fazer essa equação valer, que é a atuação com o foco e o áudio valendo, ou, né, e o take valendo, qual que ele virou pro lado, com o mood valendo. Porque muitas vezes a gente acaba tendo que dar o famoso gato ali, que é você inverter uma cena, botar uma reação, porque você não tem o ator olhando pro mesmo lado. Então não, isso, nossa, entre takes, e o que é mais difícil é porque a atuação é uma outra escala, né, cara? Porque uma coisa é você fazer 2 takes e o cara errar o foco, e aí você tá falando de questão de centímetros, às vezes de um botão, um knob, mas assim, se o cara começa uma linha dramática de interpretação em que ele tá falando mais gritado, ele tem que terminar como quem veio de uma tonalidade gritada. Se ele faz um segundo take com outro tom, você não só não aproveita a emenda, você não aproveita o take, porque não tem trecho que emocionalmente você encaixe. Então, assim, editar diálogo é muito difícil. É muito difícil. Porque você precisa ter a naturalidade da atuação da coisa, sabe? Assim, e eu sei, porque eu edito o diálogo e eu percebo que quando eu edito diálogos aqui, que eu tô editando em francês ou eu tô editando em inglês, eu sinto que falta pra mim a noção da língua aprofundada, porque eu fico pensando assim, tipo, tá, não tá gramaticalmente correto, mas a intenção tá boa. O curta que eu fiz, eu tive muito embate com o diretor, porque ele ficava, não, esse aqui o cara não tá falando plural. Eu falei, cara, mas a emoção é a mesma. Não, aqui o plural tá certo. Eu falei, cara, mas... Porque o inglês não é uma língua tão desenhada como o português. O português é uma língua cantadaça, mas a gente tá cantando o tempo todo. Então faz muita diferença pra gente entender a melodia da expressão. Sim. Ter o cara na frente da lente, né? Ter o ator lá que possibilite os takes muito cravados, faz com que o filme fique completamente carregado para o Joaquin Phoenix. Provando o meu ponto, que praticamente é unânime. As pessoas criticam esse filme, mas é unânime. Todo mundo fala que a atuação do Joaquin Phoenix é impecável e o que ele tá fazendo é maravilhoso. Que o filme é só ele. Se você tira ele do filme, não tem nada. E é verdade. Isso é verdade. Ele tá lá não só porque ele é um bom ator, porque ele é. Não só porque o filme tem toda uma... Não, mas é porque ele também pôde entender como ele vai ser editado nisso. Então ele conseguiu estar dentro. Porque é o que acontece, só tentando contextualizar. O Michael Caine, acho que, sei lá, muito tempo atrás, fez uma espécie de masterclass que ele ensina, né, ou dá uma espécie, e isso é bem antigo, então nem era masterclass, porque nem existia esses cursos desse jeito, mas é bem precursor, que ele ensina um pouco e fala um pouco da atuação para filme, né, como que você tem que entender a atuação para filme. Quem é ator e estudou isso, sempre ouviu e vai ouvir falar bastante disso, que é o lugar do foco. Faz muito sentido você se prestar mais atenção nisso, às vezes, do que a performance. O ponto que você tá ou não focado, às vezes é mais importante do que necessariamente a performance. Você tem a performance mais ou menos ok, mas toda a cena que você é aproveitável, ou seja, você tá no foco, você tá mexendo a mão do jeito certo, você não tá invertendo coisas, você facilita pro editor escolher os seus takes. E se você é uma pessoa que tem muita percepção, muita consciência disso, você acaba sendo usado pelo editor como o salvador daquele take que tá dando errado. Então acontece que você aparece mais se você sabe atuar pro filme nesse aspecto técnico. Então é muito importante pros atores entender de lente, justamente porque o cara bate o olho na câmera e ele não pode ir lá e perguntar qual é a câmera, às vezes nem o frame, ele nem sabe o frame. Às vezes a diretora vem e fala, a gente tá usando uma câmera bem apertada, então o frame é isso aqui.
e faz um desenho no ar para pro ator ter uma noção. Você tem esse espaço, você pode fazer esse movimento. Fora isso, você não pode estar fora de foco. Ok. Só que às vezes você mesmo bate o olho, e eu já fiz, porque eu atuei já algumas vezes, que eu passava na câmera ali, bati o olho no f-stop pra saber, tipo, qual é o f-stop que eles estão usando e qual é a lente que eles estão usando. Aí eu falei, bom, aqui eu tenho 4 centímetros. Então, não posso chegar muito pra trás. Não posso chegar pra trás, nem muito pra frente. Eu tenho que ficar travado, porque é isso. E aí, quanto mais eu acertava esse ponto, menos takes eu fazia. Né? Eu já percebia que já valia 1 ou 2, deu, próximo, vamos pra próxima. E eu fico sendo a figura que o editor, quando precisar botar alguma coisa pra cobrir, vai ser eu, porque eu tô sempre em foco, eu tô sempre no continuismo. Claro. E eu acho, isso é muito interessante, é uma bobagem, pouca gente percebe, mas faz muito sentido com o tipo desse filme, porque o cara tá fazendo um palhaço. E o que isso é divertido? Porque o palhaço é exatamente o oposto disso. Então, não só nisso, a interpretação desse cara, Luca, tá num nível de layer que ele tá sofrendo pra atuar o palhaço que ele tem que atuar. Ele tá sofrendo de acertar o ponto, porque o palhaço é o erro é a insignificância do erro. E o cara tá fazendo uma coisa absolutamente técnica de acerto, então todas as cenas são de dolorido, são de dor em relação ao acerto do palhaço. E quando você percebe isso, cara, você vê que tem um layer a mais no filme só do personagem, para além da história mesmo, que é o cara sofrer de acertar, de perceber que quanto mais ele caminha no percurso certo, o destino dele é se lascar. Então o cara sabe que tá indo pro lugar errado, que é, no caso, acertar as temporadas, os timings e as coisas que é o que ele precisa fazer como personagem, como palhaço, e ao mesmo tempo perceber que é isso que vai fazer tudo dar errado no final. Por isso que ele passa de um cara absolutamente choroso, desesperado, triste, pra um cara que não tá nem aí pra nada, porque ele viu que ele perdeu o tempo todo até o final. E no final ele tá tranquilo com a perda que ele tá fazendo, consequentemente levando todo mundo à morte, enfim, fazendo uma pessoa psicopata. Então, é incrível. Incrível, cara. Então acho que todo esse combo é que faz parecer que ele simplesmente tá só atuando bem. Mas é o que você fala, é essa consciência de onde o personagem começa, pra onde ele vai. E isso, cara, é muito louco. E tem esse mistério também na coisa do Coringa, que assim, os caras que interpretam Coringa, tem toda uma coisa mística ali, né? Misteriosa, enfim, nebulosa. Porque, na verdade, o grande foda-se, que é o final dele ali, quando ele já tá tipo, cara, eu não ligo mais pra nada e tal, não é porque simplesmente ele tá perdendo, é porque ele vai se descobrindo nesse lugar. Cara, é incrível. Eu acho maravilhoso nesse sentido. Novamente, eu entendo. E aí, obviamente, eu não sei se isso, pros adoradores e fãs, é assim, mas é que o Coringa não é isso. Porra, mas aí também o Batman que a gente falou também não era aquilo. Até então, porque o Coringa nem porque é só um personagem fictício numa revistinha. Exato. Não, mas eu tô falando até em relação ao que foi escrito ou não foi escrito. Mas eu digo assim, sabe, eu acho que a grande graça desses remakes, sei lá, releituras e tal, são essas possibilidades. De você ver um Batman quase que caricato ao extremo, de cinza, pançudo, que escala um prédio que no fim tá deitado, pra um Batman que a gente tá lá ouvindo Nirvana, sacou? Depressivo pra caramba. Eu acho que esse leque, esse range, essa gama, ele tem que ser explorado. Ele não pode ser uma coisa só. E eu acho que o Coringa é um personagem, a escrita dele, né, a natureza dele, é fascinante pra poder explorar isso. Esse filme, pra mim, sem ter vi outros Coringas e gostei de muitos Coringas ali mesmo, que não seja o fã, como eu sempre digo, mas isso aqui, pra mim, é o adulto. Esse aqui é o lugar. E vai ter o 2 também daqui a pouco, né? Vamos ver. E o 2 vai poder, parece que vai ser com a Lady Gaga, né, também. Com a Lady Gaga, já tá gravado. Já e tem algumas pessoas, então, citando que ele tem uma cara meio de musical. De ter pedaço musical. Não faz isso comigo. Porque isso é o meu bingo lá, cara. Mas sabe o que pode ser? Tá quase no meu bingo. É o filme de criança, né? O musical é um negócio. Mas sabe o que pode ser, cara? Sabe o que pode ser? Porque ele é um cara com questões psicológicas muito loucas, né? Tipo, ele tem fantasias bizarras dentro da cabeça. Então, eles podem estar dentro desse universo que a gente tá agora, com o mundo real. E a gente pode ter cenas de musicais, bem clichê de musical, desses babaca que o cara começa a sair cantando na rua. Eu estou cansado. Não, mas aí que isso tá vinculado. Isso, tá vinculado a uma ideia de mental na cabeça dele. Pedaços que Tudo bem. Então,
Eu acho que é nisso. Mas aí pra mim é um insert, pra mim é um B-roll, é um VT que rola. Pra mim é porque isso. o cara tá aí, vai comprar o pão na padaria, começa a sapatear no caixa, não dá. Mas eu acho que vai ser isso. Eu acho que isso. é diferente. Eu acho que eles vão brincar com isso, porque esse cara tem muito desse lance do jocoso, mas o jocoso abstrato, absurdo. Então eu imagino que a gente vai começar a acreditar que o filme tá completamente aloprado. E, caracas, aí de repente você se dá conta que ele tá... É a cabeça dele. Que ele tá amarrado na cadeira de roda, numa cadeira de força, sei lá, numa coisa amarrada. E tudo aquilo que você tava vendo tá dentro da cabeça Foi dele. ótimo que você falou agora cadeira de roda, camisa de força, cadeira de força. Vou ver o trocadilho. Você já está coringando. Já está coringando. Mas faz sentido o que você tá falando, né? Na verdade, a gente vai ser tapeado às vezes, né? Acho que pode ter esse recurso de falar, olha, tá acontecendo isso. Não tá, é a cabeça dele, porque no fim ele tá todo amarrado na cama. Pode ser. Eu imagino mas legal, que seja. não, se for nesse sentido, beleza. É que pra mim, parte, como você diz, meu CPF falando, no bingo do desgosto, e olha que eu sou músico, hein? Mas salvo ré... e mais alguns filmes, porque, cara, começou a andar, sai cantando no meio de diálogo, pra mim não cola. Ainda mais mas quando, vamos ver. Ainda mais quando o áudio ainda é de estúdio, que não é exatamente... Não. Aí fica difícil. Não vamos dar pano pra manga. Então, vamos esperar. Tem uma questão de contextualização que eu acho que eu posso fazer. Eu prometo que não vou entrar numa linha acadêmica demasiada, mas assim, no episódio passado, que foi do The Banshees... Batman? Não, do The Banshees, Banshees, que foi no passado mesmo, a gente citou e falou um pouco da comédia. E aqui, obviamente, a gente tá falando, e é engraçado, porque aqui ele é um filme que é caracteristicamente uma comédia, que você tem um personagem que tá passando por um momento trágico. E aqui você tem um filme que é quase uma tragédia, e o personagem tá se passando por um momento cômico, né? Ele vivenciando momentos cômicos, que ele usa a figura do palhaço. Então, assim, basicamente, super grosso modo, o que representa a figura do palhaço? O palhaço, ele nasce praticamente em quase qualquer cultura que tem manifestação artística cênica, em que uma pessoa se destaca de uma manifestação. Então, assim, é um personagem que se destaca de uma montanha de gentes que estão conversando sobre um determinado assunto para um grupo. E aí passa a ser essa figura a comentar o comentário coletivo de todos, ou seja, você tem um grupo, e claro, obviamente estou falando de manifestações artísticas muito antigas, sei lá, Tespes, lá 3.000 anos antes da Era Comum. Tá. Tipo, a gente tá falando de coisas muito antigas, que você tem manifestações de pessoas que estão querendo fazer uma representação da realidade, utilizando uma hipócrise, né? Tipo, se fantasiando daquilo que você não é, que é de onde veio a ideia de hipócrita, né? De você fingir aquilo que você não é. Então você passa a interpretar esse personagem dizendo que você é Jesus, porque você bota um cabelo parecido com ele, as pessoas entendem que aquele cara é uma representação daquela outra figura, e o palhaço, ele tá nesse lugar de comentar esse comentário. Ele tá no lugar de quem vai sair do lugar de coro, mas não entra no lugar de protagonista. Então, não é natural o palhaço estar no ponto de protagonista. Se você dá um pulo mais pra frente, esse elemento cômico sempre existiu, do pajé, o clau, o arlequim. Esse elemento cômico sempre existiu em praticamente qualquer cultura que tem manifestação cênica, você tem a figura do esdrúxulo, que representa a humanidade, certo? Então, vamos comigo. Sim. Você tem o circo. E o circo, ele é uma manifestação militar da qualidade máxima que tem da física, da manifestação física humana. Então são habilidades muito extremas que os seres humanos conseguem fazer de forma muito abstrata, louca, diferente, doida, ao ponto de você questionar a realidade. Então é um cara que tá em cima de uma corda que tá a metros e metros de altura, equilibrando uma faca que tem um elefante na ponta, sei lá. Tipo, umas coisas muito loucas da realidade que qualquer pessoa olhar e falar, eu não só não consigo fazer, como provavelmente eu vou morrer de ver esse cara morrer agora. Então é esse temor que o circo gera. E ele é uma manifestação, muitas vezes, nascida de meios militares, que são os cavaleiros e soldados que estavam se exibindo e tentando fazer, porque por isso também que tem o lance do circo ser um círculo, enfim, aqui não é a história do circo, mas dá pra ter uma ideia. E o palhaço nasce principalmente numa necessidade que você tem de troca de cenas. Olha só. Você precisa estar andando com uma cena que você tem uma montoeira de questões físicas, né? Você tem
trapézio, corda, mas não sei o que, tudo tem que estar lá. Entre uma cena e outra de trapézio, você tem que trocar essas estruturas, você botar um globo da morte. O palhaço nasce nesse lugar de entrar esse cara no meio do caminho e fazer uma chacota, que é um comentário que a plateia estaria fazendo, só que o contrário que a plateia não tem coragem de fazer, que é dizer que os caras estão fazendo não é lá difícil. Eu chego aqui e eu faço. Isso aqui é ridículo. O cara jogou 7 bolas pra cima. Amigo, eu vou jogar aqui e vou mostrar pra você como é que joga. Só que ele só tem 2. Então ele vai tratar como se ele estivesse fazendo uma parada muito séria, fazendo um comentário muito sério daquilo, só que ele já é ridículo, ele já está na posição da perda. E por isso, o sapato dele é maior, porque o sapato não é dele, é um sapato que ele pegou de alguém. A roupa é grande, espalhafatosa, a maquiagem é mal feita e torta, porque ele não deveria estar no circo, porque ele não entrou no camarim no tempo que a bailarina entrou. A bailarina chega cedo, se arruma e se prepara. Ele entra no intervalo para se arrumar. Ele pega a roupa emprestada do outro. Isso faz com que ele tenha essa figura que seja bastante humana, que é uma pessoa que está fazendo uma função que está entretendo as pessoas, fazendo um entrevero entre um pedaço e outro, né? Tipo, tentando comentar um pedaço e outro, mas na verdade não sendo bem sucedido em nada. Simplesmente falhando o tempo todo. É a falha. E é por isso que ele funciona muito no circo, porque ele é o oposto do que o circo representa. Então vem um malabarista e vai e faz uma coisa inacreditavelmente difícil. Na sequência entra um palhaço fazendo uma coisa inacreditavelmente fácil, ou mangando, sacaneando o malabarista, fazendo mais ou menos uma chacota daquilo com uma bolinha só, e aí mesmo assim não conseguindo. E aí tem várias... Por que o nariz dele é vermelho? Porque ele é bêbado. Ou o nariz dele é vermelho porque ele caiu e sangra o nariz. Enfim, tem várias vertentes. Para todas essas questões, o sapato do palhaço passa a ser uma das figuras mais importantes para o palhaço, além do nariz. Eu tenho uma série de vídeos na internet que eu entrevistei ao longo desses 15 anos. Praticamente toda a oportunidade que eu tinha de encontrar um palhaço, seja de qualquer lugar do mundo... Europa, né, tipo Espanha, França, Inglaterra, depois na Oceania lá, né, Nova Zelândia, Austrália, Nova Zelândia, Austrália não, mas eu entrevistei alguém na Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, América Latina praticamente toda, Brasil, vários, eu sempre entrevisto os palhaços e eu sempre pergunto a mesma coisa, por que o nariz vermelho? Por que vocês querem? Por que vocês mantêm o nariz vermelho? E aí a lógica é que o nariz vermelho ele é uma representação para fora. O nariz vermelho ele é mais uma necessidade do público entender aquela linguagem como a linguagem do que a necessidade da gente usar aquilo como linguagem. É meio como o jump cut virou pro YouTube. Meio que você não precisa, mas se você não botar também, ninguém vai conseguir achar que você tá fazendo vídeo pro YouTube. Sim. O palhaço, se não tiver de nariz vermelho, não é palhaço. Vai ser meio difícil, mas eles... Quase como se fosse isso. Mas eles não usam. E é uma frase bonita que todo mundo fala que é: se você não tem o nariz por dentro, não adianta botar ele pra fora, né? Tipo, se você não consegue, você não se torna palhaço, você nasce palhaço. Então você não vira necessariamente, né? Isso é uma coisa que eles falam. E outra questão que também todos falam é que o palhaço tem que ter 3 coisas muito, muito, muito específicas. Ele tem que ter uma grande capacidade de uma coisa que só ele faz, que é um extremo de algo bizarro, de algo esquisito. Aí eu já vi palhaços pegarem balão de festa, aqueles de fazer bichinho, sabe? Passar de dentro do nariz até sair pela boca. Sim. E as coisas mais escatológicas possíveis, ou às vezes as coisas mais incríveis mesmo. O cara faz, de fato, malabares com 60 bolas, sei lá. Sim. Uma habilidade quase que só ele tem. E seja reconhecível por qualquer pessoa. Qualquer pessoa assiste e fala, isso aí é incrível, isso aí é incrível. Ele tem que tocar um instrumento, ele tem que ser músico ou musicista, ou tem que tocar alguma coisa. Não tem como você ter um palhaço bom e ele não sabe nem que seja um pandeiro ou alguma coisa. Nada. Falei nem que seja pandeiro como se pandeiro fosse um instrumento menor, mas não é não. Desculpa. Sim, não, mas, enfim. Ovinho, vamos botar ovinho, que é um pouco mais. E a outra ele tem que assombrar. Ele tem que assombrar e entreter. Então tem um pedaço da linguagem do palhaço que de fato representa o medo, que de fato representa o perigo. Porque o palhaço medieval era aquela figura que tinha possibilidade social de ir para frente do rei e dizer: você tá feio, a sua mulher odeia você, ninguém gosta de você porque você é um burro idiota. Só que como ele era o cara que ninguém botava crédito, o povo ria.
O povo ria porque ele era o único que falava real. Ele era o único que jogava a verdade na cara do povo. Mas ninguém dava credibilidade, porque ele não faz isso. Então é fácil fazer. E o palhaço é esse do circo, é esse que entra depois do malabarismo ter ficado lá. Aí fala, bom, você também, rico com esse físico, aí é fácil fazer, né? Eu quero ver você fazer isso sendo gordo e obeso como eu tô aqui, como eu tô tentando. Porque é o que a plateia pensa. Isso aqui é muito importante. É o que a plateia pensa. Então uma coisa que o palhaço tem, ele é exclusivamente muito conectado com o público. Ok, falei isso tudo. O que eu quero dizer? O Joker não é um palhaço. Ponto. Não é um filme de palhaço. E o Joker não é um personagem palhaço. Ele não é. O Joker é um cara com problemas fisiológicos, mentais, psicológicos, sim, que está trabalhando como palhaço quando resolve fazer esse negócio e está se fantasiando de palhaço. Mas ele não é palhaço, cara. Ele só está fantasiado de, entendeu? Porque ele não tem nenhum dos elementos que o palhaço precisa ter pra fazer. Ele tenta. E você vê, e a cena, eu até ia trazer uma cena aqui, que é, quando começa, que vai começar o arco dele, o cara dá a arma pra ele tá alargando o sapato. Quando eu vi aquilo, cara, eu chego a me arrepiar quando eu lembro. Porque quando eu vi, eu falei, peraí. Por que ele tá alargando o sapato? O sapato já é grande. Ele tá largando o sapato porque ele não sabe o que aquele sapato representa. Sim. Aquele sapato é um sapato de palhaço e aquele cara não é palhaço. Ele tá tratando um objeto sem saber o que fazer com aquele objeto. E aí o cara recebe uma arma e a vida dele, cara, eu vou ter que me fantasiar dessa bagaça. É a pessoa que aceitou o job porque é o que pintou, mas é o cara que aceita... O freela que aceita fazer motion graphics sem nunca ter abrido o Adobe After Effects. E vai pro YouTube pra ver tutorial. Sim. E é exatamente isso que ele faz, cara. É exatamente isso. Então, assim... E só o parêntese, Por quando favor. você estava completando ali, eu não queria ter cortado, mas é muito louco isso, porque tudo que a gente está falando aqui, para quem está nos ouvindo, é muito isso. Não que você não possa fazer um curso e vir a se tornar, mas na verdade, quando... Isso eu tô falando de fora, tá? Porque eu nunca fiz um curso, eu sou apaixonado pelo conceito todo da clowneria e tal, acompanhei uma galera, estudei um pouco, e é isso, na verdade, o grande desafio é o quanto você se descobre, que é o que você falou, você nasce e você não sabe onde está o palhaço. Por muitas vezes a própria sociedade, a vida, faz a gente esconder o palhaço que a gente tem, que, por exemplo, saber rir de si mesmo. Então eu sou mais baixinho e tenho nariz de batata. Provavelmente o meu professor ali, tô chamando de professor, vai falar, vamos falar desse nariz aí. Então eu vou fazer as pessoas rirem do meu nariz de batata. Então, se eu não conseguir trabalhar isso, se eu não redescobrir, ressignificar, ou seja, qual for a forma, né? Que é o que você tá falando. Então a técnica de fazer outro rir não é de fora para dentro. É encontrar as suas... Né, seus defeitos, suas questões, trabalhar aquilo para você transformar aquilo na risada do outro. Então, por isso que eu acho o palhaço, que muitas vezes a gente fala palhaçada e acaba menosprezando a palavra, mas para mim é uma das coisas mais nobres e mais lindas que tem. Porque o ser humano, ele é. O palhaço, ele só vai ser palhaço se ele é, se ele for, né, se ele nasceu. Como você disse. E isso fica escancarado no filme, porque é isso. É um freela. Ele não é palhaço. Não é porque ele tá com a roupa de palhaço que ele não é palhaço. Então você se vestir de palhaço e fazer palhaçada não é ser palhaço. Não, é. Não, é como você cozinhar e não ser cozinheiro. Você faz comida todo dia, come, mas não significa que você tem um restaurante na mão, porque você sabe fazer ovo. Você pode, inclusive, fazer um ovo maravilhoso, mas isso não significa que você é o cozinheiro. Não, você pode até ter o restaurante e fazer e você não vai ser igual o cara que nasceu pra cozinhar, a mulher que nasceu pra cozinhar, a pessoa que, enfim. E eu acho que é até mais longe, porque o palhaço é o que você falou ali. Não é interpretar. O palhaço, quando ele tá em cena, ele tá sendo. Né? É muito isso, né? Porque assim... E ali ele tá sendo outra coisa, menos palhaço. Porque assim, tem um lance da cena que quando a arma cai e ele chuta e leva a arma pra dentro do hospital. Aquilo é maravilhoso, cara. Aquilo é muito bom, muito boa, assim, a ideia de, tipo, o cara achou que isso seria uma boa ideia, mas ele não levou a arma pra cena. Ele tava levando a arma porque ele ia levar essa arma pra casa, entendeu? Porque ele tava fazendo uma outra coisa com aquilo. E aquilo mostra como ele não sabe, né, claramente que ele tá no lugar errado. Só que ao mesmo tempo o filme tem esse personagem lá que é esse palhaço. Então é muito curioso como o Joaquin Phoenix conseguiu chegar nesse lugar de... Eu entendo a linguagem, porque obviamente ele é ator, então ele ouviu falar e sabe que ele sabe da linguagem. Ele pode até ter um tempo de pesquisa de palhaço mesmo.
Só que ele falou, cara, eu não posso me aprofundar nesse lugar porque esse personagem não vira palhaço. Ele não é, né? Porque é isso. Exato. Pra quem, enfim, não é pra quem não sabe, mas de uma maneira geral, quando você contrata um ator pra interpretar um personagem, você dá o personagem escrito pra ele, ele vai ler o personagem, ele vai pegar aquele personagem e vai tentar criar coisas que façam frente a essa relação do personagem para fora. Ou seja, tirar do papel, digamos assim. Não é incorporar o personagem porque o personagem não tá fora. Sim. É o contrário, é você descobrir coisas que você pode fazer que sejam correlatas com aquela imagem que você precisa criar com o personagem. Então eu vou fazer um cacuete porque o cara foi muito traumatizado, enfim. Aí você vai criando coisas e vai gerando esse personagem. Só que o personagem, qualquer que seja ele, qualquer que seja, de absolutamente qualquer gênero, ele é limitado no tempo e no espaço do espetáculo, do filme ou da cena. Então, se você vai fazer um personagem que foi de 1600 e ele é humano, ele não vai viver o ano de 2000, porque ele vai morrer antes disso e ele tem aquela limitação. Então, ele não vai questionar o Bolsonaro em 1600. Deveria, mas não vai. Deveria, mas não vai. Porque ele não viveu, entendeu? Ele não viveu. Ele tá limitado àquilo. O palhaço é o único desses elementos, porque o elemento cômico permite esse tipo de coisa, que é transladar e transmutar a realidade, porque ele não é um personagem. Ele é uma caracterização de uma deficiência, um defeito, uma falta que o ator que o faz cria, pensa, adota, absorve ou aceita, seja lá o nome que você queira dar pra isso, pra fazer as pessoas rirem da dificuldade do defeito de si, ao mesmo tempo que percebem, nossa, o nariz desse cara é de batata demais, pelo amor de Deus. Ainda bem que o meu não é. E aí é o ponto do palhaço. Porque quando a plateia vê você fazendo esse nariz de batata e zoando o seu próprio nariz de batata, isso, claro, se o seu nariz de batata for de verdade um nariz de batata. Porque também não dá pra você ficar fazendo a minha piada. Não adianta você... Por isso que é doloroso o processo de você se tornar palhaço. Porque não, você tem que olhar aquilo e falar, não, isso aqui eu não vou mostrar pra eles. É ali que tem que ir. Exatamente, é o lugar que você mostra. É ali que você tem que ir. Falar, cara, meu nariz de batata mesmo. Mas falar, mas eu também sou caolho. Não é isso. E aí, quando você criar um defeito, né? Exatamente. Não adianta você criar um defeito. Você tem que achar esse defeito e explorar ele. Né? Porque aí quando uma pessoa vê que você tá conseguindo entender e rir desse ponto, aí ela vai se sentir bem com o dela. Então ele cumpre uma função social. Porque aí a pessoa vai em casa e vai olhar no espelho e vai falar, nossa, ainda bem que eu não tenho aquela cabeça, que eu não tenho aquele pé, que eu não tenho aquele corpo. Ainda bem, a pessoa passa a se aceitar mais. Entende? Então é um exercício de liberdade. E é muito contraditório porque assim, você se expõe ao máximo das coisas suas que você geralmente esconde. E ao fazer isso, cara, a sensação de liberdade e de esconderijo é gigantesca. Porque você tá apontando o seu problema e ninguém mais enxerga. Porque as pessoas não enxergam o seu problema. A partir do momento que você mostra todo o seu problema, elas passam a pensar no problema delas. Então elas não enxergam o seu problema. Melhor exemplo disso é uma pessoa nua, né? Que às vezes pra muita gente é um tabu. Quando a pessoa fica pelada, ele fala, nossa, ainda bem que minha barriga não tem... A pessoa esquece do outro. Exatamente. Né? E começa a olhar pro dela. Fala, porque meu nossa, minha barriga meu não peito, tem minha mão, porque é comprido, torto. Porque o outro já tá tão nu. Que não tem mais nada. Que o que incomoda é o que eu tenho. Então isso aí você se protege, mas assim, você tem que ter muito acompanhamento, enfim, é uma coisa de vida. Chora muito até chegar ali. É uma coisa de vida. Muito até chegar ali. É uma coisa de vida. Claro. Eu digo porque tem 15 anos nas costas que eu tô fazendo esse negócio. Sim. E assim, aí eu achei muito curioso porque o Joker, né, o filme Joker, ele não vai pra esse lugar, ele não tem essa função social. Ele veste, só que o Joaquin Phoenix sabe desse assunto. E é isso que eu achei genial. Porque não é um filme que o cara tá vestido... Porque aí tem o do Hans Zimmer, né? O Joker do Hans Zimmer, do Nolan. E é só o personagem vestido de palhaço. Exatamente. Nem chega nesse lugar. O Joaquin Phoenix, não. Ele tenta falar que é um personagem que... Ele sabe daquele lugar. Por isso que ele mexe em determinadas coisas. Tem elementos dele, tipo, fazendo a maquiagem, fazendo o riso. Porque ele não tá só tentando virar esse palhaço. Tipo, ele não tá só tentando se maquiar de palhaço. Ele tá de verdade tentando. Mas eu não posso, porque eu não sei, porque eu não consigo. A minha sina é outra. O meu caminho é outro, sabe? Então isso eu achei brilhante, genial. E é refletido nos takes, cara. É refletido nos takes. Esse filme tem esse característico. Eu não acho que o diretor tem
esse estudo da clownaria pra poder botar essa profundidade. Não acho, sinceramente, não. Pelo que eu vejo ele falando, eu não sinto tanta força nas coisas que ele fala em relação a palhaços. Mas o Joaquin Phoenix, sim. Por isso o filme é muito baseado nele. Porque se você, de fato, mudasse o ator, mesmo que fosse um ator tão bom quanto, talvez você não tivesse esse filme desse jeito, porque o elemento tragicômico que o palhaço representa tá muito descolado do que o Joker é. Joker só tá fantasiado de palhaço o tempo todo no filme. E isso fez toda a diferença pra ele virar o personagem que ele virou e acabar virando esse palhaço assassino que todo mundo conhece e tal. Caraca, maravilhoso. Falei muito. Maravilhoso, maravilhoso. Quando o som de violino parece um som de violino rachado, é porque você julga o palhaço sem entender o que é o clown. Né? Exatamente. Então aí, malandro, é injusto, né? Aí é injusto. Enfim, fica aí o meu veneno. Bom, vamos chamar a atenção para algumas cenas aqui. Tá vamos na timeline sim. Eu marquei só 18, não tô brincando. Foi a primeira aqui? A primeira em 3 minutos... 3 e 6, né? 3 minutos, 6 segundos e 22 frames. Aí eu queria só perguntar para você, que é um conhecedor mais do que eu dessa parte técnica de fotografia, se tem uma máscara desenhada nele. Porque tem muitas coisas que são nesse filme que parece que são... uns mates, umas coisas de pós, assim, sabe? O cara bota um... Você diz de uma correção, de uma repintura ali, né? Um pente depois da imagem pronta? Cara, eu não percebi. Cara, a olho nu é difícil demais, porque o nível dos profissionais hoje, da tecnologia, é um negócio absurdo. Eu não cheguei a perceber esse tipo de coisa, não, cara. Vamos soltar daí em 3 e 6 e 22. Tá. Tá, beleza? Vou lá. $1 já, ele tá deitado, soltei. Ele foi chutado, aí a música começa, né, tocando, aí rola um timbre, né, de orquestra que vai marcar o tempo. Aí, ó, ela vai fazendo o zoom out, ele vai, mexe a mão, tentando mexer na placa, apontando pra placa. Mas você vê que o foco, cara, continua no lugar lá, né? E fazer isso daqui é muito difícil. Parece que eles mantiveram foco. Sei lá, é muito shallow, né, cara? Mas aí, olha só, vai chegando quase no final, tá quase no final, e aí corta pra aparecer o Joker, né? O escrito em cima do texto. Depois corta pra ele rindo, ok? Pausa. Sim. Eu quero falar do frame pausado antes de aparecer, um frame antes de aparecer o lettering, que é 3 minutos 38:04. A impressão que dá é que eles... É óbvio que eles não mudaram a lente no meio do caminho. Mas eles saíram de um super, super close, como se fosse uma 50 ou uma, sei lá, 85, né? Um super... Na verdade, o que você quer dizer é que, de repente, eles foram mudando a abertura durante o processo. Exatamente. Ou eles gravaram de um jeito e na pós eles foram fazendo o depth field ali, porque a profundidade de campo. Porque não tem alteração nenhuma na cor, não tem alteração nenhuma no foco. O foco é fixo no lugar, como se fosse uma máscara de pós mesmo. Porque a figura final desse 3:38... Então, mas você sabe que tem só um parênteses, você sabe que tem uma tecnologia de fazer isso, né? Que é justamente de mudar o zoom e a abertura junto. E não mexer na iluminação. Caraca, Zé. Eu não me lembro agora, cara, eu sou péssimo nisso, mas lançaram tem alguns anos e eu vi, e é um negócio de maluco, que é o que a gente sempre quis. Que é, de repente, eu fazer um zoom mudando o f-stop, né, a íris ali, a abertura, de 5 para 2:8. Exatamente. Só que aí você fala, pô, mas quando eu mudo de 5 para 2:8, eu vou clarear, ou eu vou escurecer. Só que ele compensa, então você muda a profundidade de campo sem mudar a luz. É como se mexesse no ISO ao mesmo tempo, mas sem mexer no ISO. É como se juntasse tudo e compensasse. É bizarro. Então, cara, vou te falar, se tiver algum ouvinte aqui que saiba disso, e eu vou até correr atrás pra procurar, se eu achar a gente vai comentar depois. Porque eu lembro que quando eu assisti isso... Mas tem uma tecnologia que faria isso. O jeito mais simples, de repente, na pós, eles irem trazendo esse shallow, trazendo ali faz tudo esse em foco, né? Faz todo em foco e depois só deixa desfocado ele. E hoje, obviamente, a gente tem tecnologias que não é um blur, né? Não é um blur, de fato, é uma profundidade de campo, né? Exato. Que quando a gente fala blur é quando a gente seleciona e fica tudo desfocado, não é isso? Porque a profundidade de campo, ela vai mudando com a distância, né? Então ela tá mais desfocada ali, um pouco menos ali, quase nada lá.
Então, E eu achei que eu eles vou tinham achar essa feito, tecnologia. Eu achei, mas não tem na ficha técnica das lentes. Como é o nome daquela lente que eles dobram um corpo no meio? Tilt Shift? Tilt Shift, Poderia ser também, mas eu acho que ela não é esse caso. Não, eu não é o acho caso, que né? não é Tá. esse caso. Porque eu me lembro que quando eu acho assisti que isso não. no cinema, eu fiquei, mas eles conseguiram fazer isso como se foi... Enfim, como eu disse, eu assisti em vários tipos de cinema e eu sempre ficava curioso pra essa cena de, tipo, como que eles fizeram essa cena de vir de tão perto pra tão longe, mexendo na abertura como se fosse, mas ao mesmo tempo sem mexer na luz. Tipo, eu achei muito estranho, muito estranho. Cara, eu vou procurar, porque tem isso e é exatamente isso que a gente tá falando. A próxima cena que eu queria chamar a atenção é só uma bobagem também, que é a cena, que é toda a sequência em 9 minutos e 23 segundos e 11 frames, que é toda a cena dele voltando pra casa, né? Tá, é o começo do take cortado. Aqui, Isso, né? E aí você vê a cidade toda cheia de lixo, né? Enfim, vamos soltar daí. $1 já. Aí ela tá fazendo um travel com ele, né? Você vê o cara, ele passando por uma cidade toda cheia de lixo, os carros andando, ele vai... abre uma porta, corta pra um momento em que ele já comprou, talvez o que ele tenha comprado, e tudo super azul, ó. Ele vai olhar pra cima e tem uma espécie de luz, quase como se ele estivesse indo pro céu, né? Como se ele estivesse indo pro céu. Mas olha como a perspectiva da escada, com esse tilt que tá rolando, dá a impressão que ele tá descendo, na verdade, não subindo, né? E uma outra coisa, que é esse corte na sequência... é tudo muito de leve, conforme ele vai chegando em casa, ó, corta pra um lugar ele vindo, as coisas começam a ficar tortas. Não só porque agora a rua tá torta, né? Porque a casa dele fica numa rua torta, antes não tava. Ele vai entrar, aí agora vai cortar, olha só, ó como tá torto. Sacou? A casa tá torta. Sim. E aí, a partir daí, ok, pode pausar. A partir daí, é essa tortice toda que ele vai chegando na casa. Então é uma coisa muito sutil. Ele vai entortando o caminho, na verdade vai trazendo a realidade pra realidade dele, né? Simples de fazer. Sutil de também, fazer, né? porque você pode fazer isso na câmera, de tipo, só dar uma mexidinha no bubble ali, né? Tipo, bem de leve, ou até na pós, só dar uma puxada e dar uma entortadinha e você deixa a casa ou a cena torta. Mas é uma coisa estranha, porque ele veio descendo, veio indo pra casa... sobe e aí você entorta conforme ele vai chegando em casa, conforme ele vai andando pra casa, sabe? E aí depois isso se repete algumas vezes, assim, quando ele tá nesse mundo sozinho, indo pra casa, tá sozinho, a casa dele entorta. Depois que ele encontra a garota e que ele põe a garota na vida dele, a casa não fica tão torta. Então é uma coisa super sutil que eu atribuo ao Cher, que é um cara nesse nível de detalhe, que tipo, não, vamos fazer aqui um tortinho, bota tortinho, que provavelmente foi o Jeff Groth também que entra em contato com os caras e fala, não, então tá, aqui eu faço, se você não rolou no set, a gente dá essa tilt aqui, que não custa nada, e continua mantendo esse caráter desse personagem desajustado, desse personagem fora do caminho, desse lugar errado de estar, né? Perfeito, Aí, muito bom. Sutil demais, assim, coisa que passa batida, assim, se você não olhar... Se você não assistiu o filme 12 vezes, talvez você não enxergue. Eu, de fato, eu tinha notado as estranhezas no universo dele, porque isso fica um pouco mais carregado. Sim. Você vai notando que quando as coisas dele estão acontecendo, a iluminação é diferente, você sente que é aquela coisa clássica que a gente faz da semiótica e dos símbolos e tal, que é quando você começa a pontuar coisas que vão ajudar a você entender aquele universo, perceber aquele universo. Mas esse tipo de detalhe aqui é bem sutil, cara. Porque é uma caminhada, né? Assim como a caminhada dele. Exato. Ele vem, porque não é uma troca de cena onde a casa dele, o take tá torto. Ele vem vindo, aí vamos escolher uma rua que é a ladeira, porque é a casa dele e tal. Isso é do caralho. Muito bom. Muito incrível, bom, né? Muito bom. Bom, aí muito uma legal. outra que é rapidinha, que não tá, acho que na tua marca aí, que é em 15 minutos, 19 segundos e 20 frames, que é a cena do sapato. É só pra citar a cena do sapato. 15, 19... 20. 15, 19 e 20. Que ele tá de Tem costas. uma marca aqui agora. Ah, sim, É claro. só pra cena do sapato. Porque uma coisa que muita gente falou é a força que ele tá fazendo, que ele é magro, e aí tem essa batida nas costas, que ele tá machucado, né? Que tipo... Porque se a gente for pensar, ele tá passando por essa dificuldade, né? Tipo, ele tá apanhando na rua, tá
sendo maltratado, não sei o que, e não tá conseguindo o que ele deveria fazer, que é ser o palhaço, cara. Tipo, ele tá lá, tem que animar o povo e vender festa e, enfim. Sim. Fazer, né? Vender comercial de carro. Pra citar eles e Regina. Então, vamos soltar daí esses 15, 19 e 20. $1 se... Só um minuto. Já, desculpa. 1, 2, 3 e... Já. Aí ele tá aproximando, ele tá fazendo a força. Só que como não é um take especificamente de dentro do sapato, a gente vai aproximando só pro lugar da mancha. E olha onde o olho tá parado na mancha. Olha onde o olho tá parado na mancha e aí onde pausa, onde vai o olho quando ele tá abrindo o sapato. Tipo, é exatamente no ponto em que ele tá alargando o sapato, sabe? Tipo, a ideia é focar o sapato como o objeto da dor do cara. Então, você tem uma boa, não só um bom bloco, mas uma excelente edição de botar a mancha das costas do cara pra fazer o corte no lugar que você tem que ficar reparando do sapato, sem fazer take de sapato, cara. Sem fazer insert do sapato. Só mostrando a ação do cara alargar um sapato. Pra um palhaço, essa cena representa bastante mais do que só o cara tentando se ajustar. Mostra que o cara tá usando um sapato de palhaço que é tradicionalmente super largo. Quando você põe sapato de palhaço, você não tem que alargar o sapato, você tem que, inclusive, usar uma meia mais grossa. Você tem que ter, porque ele é folgado no seu pé, ele fica saindo se ele não for bem feito. Ele alargar o sapato é o exemplo de que ele não sabe o que ele tá fazendo daqui pra frente. Ele não consegue se ajustar com esse personagem que ele tá tentando ser, que é essa figura cômica que vem de festa e participa de hospital. Sim, perfeito. Enfim, é só um detalhezinho mesmo. Perfeito. Agora a outra cena que eu queria chamar a atenção, que eu achei muito curiosa também, que é esse preto e branco que rola no meio do filme. Parece que tem um preto e branco no meio do filme. Peraí, que é em... Ele começa na cena do metrô. 34, não? A escada do metrô, 34 minutos, 07 segundos e 22 frames. Acabou de atirar e matar o cara no metrô, né? E dar o tiro, enfim. Sim. Tá rolando tudo aquilo e ele ficou desesperado e tá saindo correndo. Todas as vezes que a gente viu ele subindo a escada, ele tava indo pra um lugar que tinha luz. Sempre ele tava indo pra um lugar que era claro, que tinha o sol, ou tinha uma nuvem, ou uma iluminação. Ele tava sempre saindo do lugar escuro pra um lugar mais claro, certo? E agora ele matou um cara no coisa e tá saindo correndo desesperado. Então vamos só dar uma olhada aí. $1 se e já. Ele tá correndo, ó. Ele passa por esse lugar e vai embora, corta pra ele correndo. Ok, pausa. É bem curto mesmo. Nossa, cara, tem um negócio... bom, comenta que eu vou só pontuar um negócio, se não é o que você vai falar, mas fala aí. Se você colocar mais ou menos em 34, 10 e 18 frames, eu tenho uma impressão, cara, que tá tudo preto e branco. Você não sente que veio preto e branco? Na verdade, assim, o cara que tá ali na direita tá numa paleta escura, ele tem um azulzinho, mas, assim, não tá preto e branco, na verdade. Não, né? Eu apostaria que, de fato, você tá vendo que não tá preto e branco, porque a gente tem, no mínimo, um leve dourado, muito. Mas, assim, um sépia, na verdade, exatamente. Ainda, principalmente aqui debaixo do corrimão, né? E você vê que o cara tem uma camisa azul. Mas, cara, realmente, se você passar do amarelo do corrimão... E o cara sumir ali é pra gente acreditar que é um bleach, assim. Na verdade, é uma saturada numa cor... E o curioso... É que, na verdade, aqui, cara, eu acho que a sacada pra dar essa percepção... E aí eu não sei se você vai emendar no que isso pode representar, mas, assim... O grande lance aqui é assim, não vamos botar nenhuma cor nesse lugar. E aí você dá essa percepção de passagem, né? Até porque você vem do quente pra caramba... que é o amarelo, você tem um pouco de verde ali antes da cena, vem o quente pra caramba, de repente fala assim, olha, entrei no universo aqui, talvez na cabeça dele é como se fosse aquele momento que a cabeça fala, cara, o que eu fiz, o que aconteceu, ou seja, fui pro preto e branco, né, desliguei, morri, vi a morte e tal, a gente poderia trazer pra esse lugar, somente no fim da escada, e depois logo volta pro quente, pro amarelão, né? Mas o que você quer dizer, além do fato de parecer preto e branco? Essa simbologia, que ele sai do lugar ultra warm, né? Super quentão, e sobe pra uma coisa que aí você não consegue sentir que ele tá caindo necessariamente, pelo contrário, agora você sente que ele tá subindo, que a escada vai representar esse elemento de subir na vida, né? De sair do lugar de baixo pro lugar de cima. Só que até aqui a gente sentia que as escadas tinham perspectivas muito abertas. E aí você faz isso filmando a escada de frente mesmo, e não ela meio de lado.
Porque se você Sim, filma uma escada de sim. lado, você tem a perspectiva de diagonal pra subir ou E descer. fica mais curta E fica também, curta, exatamente. Então ele tava sempre meio caindo. Tanto que na cena que depois que ele vira o Joker e ele vai dançar a música e descer a escada dançando, aí ele desce a escada propositalmente dançando, porque ele quer descer. Mas as outras ele estava sendo jogado para baixo da escada, embora ele estivesse ainda que subindo as escadas. Então, uma forma que talvez eles tenham feito foi, de fato, cortar a saturação da cena, quase deixando ela preta e branca. Ela fica meio amarelada. Se você olhar na paleta, na página Color do Resolve aqui, ela ainda tem bastante... Pô, tá quase no finalzinho, antes do cara sumir. Ela ainda tem bastante vermelho, mas ela tem bastante verde também. Sim. O azul tá sumidão, e para você tirar a saturação disso, você tem que baixar, ela vai quase ficar toda azulada, né? Se você tira a saturação zero, a impressão que dá é que o bicho vai ficar azulado, né? Porque para baixar a saturação nesse caso, você vai ter que de verdade subir o azul pra caramba, né? Você vai ter que subir o canal de azul demais. O teste aqui é exatamente isso. E se você subir o azul demais, é porque, de alguma forma, eles fizeram essa cara de desaturado como uma transição do personagem mesmo. Porque é o que acontece na vida dele. Nesse momento, ele matou um cara e agora ele vai para um lugar que não tem mais essa transição fantasiosa que o palhaço que ele estava fazendo tinha. Sim. Tanto que a partir de agora, ele vai ser chamado de Joker, ele vai dançar, ele vai estabelecer o personagem que ele quer fazer a partir desse momento, entendeu? Então eles fizeram uma marcação talvez também na cor, sabe? Então eu achei... E o que eu acho maravilhoso é a continuação dessa cena. Porque a gente falando disso, ele volta pro mundo que ele estava, ou seja, ultra amarelo, né? É uma cena dentro do túnel, só que o que tá correndo aqui é a sombra. É a sombra dele, exatamente. Né? Você vê só a sombra dele passando. Só a sombra dele, porque ele vai entrar em cena depois ali, depois, de fato, né? exato, O corpo, vamos dizer assim. E o legal que é isso também, que é quase aquela coisa da percepção do olhar, do direcionamento do olhar, né? Parece que ele sai da escada e... Só que a continuidade dele correndo é a sombra, mas meio que tá no mesmo lugar dele. Então, quem ele é nesse momento, né? Eu acho muito, muito do caralho essa continuidade aqui. Muitas coisas, assim, eu não sei mais a quantidade de opção que a gente pode parar. Esse filme tem muita coisa, imagina. Também é daqueles que a gente pode ficar falando, fazer live e o que for. Porque realmente tem muita coisa. Não, fato, tem muita coisa. E é engraçado, né, que ele poderia ficar cada vez mais obscuro, mas se você for passando na timeline, ele vai ficando mais saturado, parece. Na verdade, ele não chega a ficar mais saturado, mas ele vai tendo mais cores. Exato. Ele vai sendo mais o palhaço, que não é o palhaço, né? Mas o mundo vai virando mais a cor dele, a cara dele, tem mais elementos coloridos em cena, tem cenas mais claras, com luz do dia. É muito louco, cara. A própria TV é um negócio coloridaço pra caramba. E ele vai perdendo esse verde Matrix que tá sobre tudo. Não, some e aí fica o saturado normal, né? A pele dele, o skin tá normal, assim. Tanto que as últimas cenas ali, aquela cena dele no carro, né? Quando ele tá com a cabeça no vidro, olhando, preso e tal, não sei o quê. É tudo coloridaço, cara. E não tem mais esse verde musgo escuro, sombrio. Não tem mais. O filme não tem isso. Não tem mais isso. A própria última cena do corredor e tal, é claro, o sombrio tá exposto, escrachado, não precisa estar no escuro, né? Eu acho que isso é muito legal também, de como é esse arco da paleta, né? Esse caminho da paleta vai ser... na verdade, quanto mais sombrio ele fica, mais claro, mais exposto fica o filme. É muito louco, assim. É muito louco. Porque ele não vai ficando sombrio. Aí uma última coisinha que eu gosto de sempre citar, porque, enfim, é uma oportunidade incrível nesse momento que a gente tem, que é estar com o filme falando especificamente da edição, e eu sempre citei isso para toda vez que alguém fala, você não faria nada diferente, você fala bem do filme, mas não quer, tipo, assumir que tenha problemas e tal. E eu sempre falo que são questões de escolhas, assim, né? Claro. É um produto artístico, ele não é uma coisa que uma pessoa quer, né? Ele é uma coisa que várias pessoas se juntaram para fazer, mas também tem uma questão business por detrás, que também tem uma questão de que, ok, a gente precisa vender, a gente precisa fazer isso ser um trabalho financiável. Então, também, às vezes, ele tá vinculado com pessoas de fora dizendo o que tem que acontecer para você.
mesmo que você não queira, né? Sim, faz parte. E aí tem uma cena no finalzinho mesmo, que é lá em 1h, 18 minutos e 5 segundos e 22 frames, que é assim que ele volta pra casa, e aí ele tá já, tipo, bem decidido que a vida dele já... Enfim, ele tá decidido que ele perdeu, ele já tá se assumindo como perdedor, que ele não quer mais conseguir nada na vida, enfim, já era. E aí a namorada, entre aspas, vizinha, né, aparece lá e fala pra ele, você não é o Arthur do 704? Tipo, você não mora aqui, sabe? Tipo, a fala dela demonstra pra gente que ela não conhece ele. Na primeira, assim que ela fala pra ele. Que eu não. Tô tentando achar, deixa eu ver se é rapidinho. É 1h, 17 minutos, 14 segundos e 4 frames. Vamos soltar daí e vai todo esse minuto aí, é grandão, beleza? Peraí. 1h, 17, 14 e 4, né? Exato. Tô lá, vamos lá. $1 já. Ele tá mexendo na mesa, sentado no sofá. Aí a moça vai entrar lá atrás e se assusta com ele, né? Oh my God. E aí, quando ela fala isso, tem um barulho de trovão. O que você tá fazendo aqui? Tem um barulho de trovão. Aí ela fala, você tá no apartamento errado, né? Ó, e a câmera vai se afastando dele, ó. Corta pra ele bem perto, ó. E ele não tá respondendo nada. E aí, quando ela pergunta, seu nome é Arthur, né? Pausa, rapidinho. Ela pergunta isso, me lembro que eu tava assistindo no cinema isso, cara. A sensação foi muito de tristeza nesse momento. Porque quando ela pergunta, o seu nome é Arthur, né? Tipo, você é o Arthur, né? Do apartamento do lado. Eu pensei, putz, grila, cara. Tudo que a gente viu dele com ela, ele imaginou. Sacou? Tipo, porque a namorada dele não diria que ele tá no apartamento errado. A namorada dele não diria quem é você. A namorada dele não perguntaria o nome dele. Então, pra mim, eu já tinha sacado que ela era a imaginação dele. A sequência que você vai ver a partir daqui vai ser só o reforço dessa informação. Beleza? $1 e já. Só soltando aí. Ela pede pra ele ir embora, corta pra uma lateral dela. Ela fala que a filha tá dormindo no quarto do lado. Corta pra mão dele, né? Um insert da mão. Aí ele começa a fazer o gesto do revólver, mas a gente quase não viu, né? Ele tá fazendo o gesto do revólver. Tipo, a mulher vai falando com ele, corta pra mulher, né? Corta pra ele de volta, ó, ele tá virando, ele já tá com o revólver na mão, supostamente, né, ó. Vira pra ela, tem um barulho do coisa com medo, você acha que ele vai matar, e aí ele simbolicamente, de fato, pega o revólver e dá um tiro nele, que é matando ela da cabeça dele, aí ela fica desesperada, ó, e ele tira ela da cabeça com esses inserts que ela tá lá. Sabe? Mostrando ela sozinha, ele com ela sozinha. E aí, corta pro corredor. Pausa. Incrível, né, cara? A composição. Então, assim, não só é uma ideia de que, pra quem não entendeu que ela é um fruto da imaginação, a gente vai botar um take dele com ela e, na sequência, um take dele sozinho. Um take dele comprando flores e um take dela sozinho. Um take dele sozinho. Um take dela acompanhando ele no hospital, a mãe, e um take dele sozinho. Ou seja, vai botar 6 takes pra deixar bem claro que ela é imaginação da cabeça dele. Pra mim, eu nem precisava desses takes. Pra mim é over, porque eu já saquei. E ao mesmo tempo ainda pode pensar que até matou ela de verdade, né? Tipo, você tá vendo o filme pela perspectiva dele, né? Na verdade. Não, a gente não sabe se ela de fato morreu. Ela provavelmente pode ter morrido. Porque depois ele sai correndo no corredor ali, andando bem rápido, na verdade, né? Meio desesperado, com uma música bem trágica, né? E já muito decidido, já muito serião, já muito... Que é a mesma coisa que acontece lá no finalzinho, quando ele sai do apartamento... Desculpa, ele sai da clínica, que ele tá branco... todo branco, uma outra luz, uma outra coisa. Ele já tá preso, provavelmente. Já tá com roupa de, como é que fala isso, de presidiário. E ele sai dançando, só que você tem o sangue no pé, né? Então ele provavelmente matou também a terapeuta que tá entrando lá. E vai sair correndo. Ou seja, esse cara só vai ser parado pela Lady Gaga mesmo. Só a Lady Gaga vai conseguir parar esse cara, porque ela vai cantar, entendeu? E ele vai ter que sair cantando pra parar esse cara. É a namorada que ele precisa, na verdade, né? Cara, é... Né, cara, não é sobre ser bom e ruim, né? Esses filmes aqui, cara, é sobre a obra, é sobre a análise da obra,
Como a gente sempre fala, lógico que você pode e deve gostar ou não gostar. Mas bom e ruim, tira esse texto aí da boca, porque não é sobre isso. Jamais um filme desse tipo, desse tamanho, é um filme sobre ser bom ou ser ruim. E a gente poder comentar, destrinchar e aprender com tudo isso é uma... Eu vi, ele tem uma referência direta ao Taxi Drive, ele tem uma referência direta a esses filmes de gangster e tal. E eu vi algumas pessoas, principalmente o Davi Donato falou disso. Citou, falou, Bigo do Davi Donato. Já estamos falou... no segundo do Davi Donato. Vai pra trinca, vai pedir música, como diz aqui no Brasil, né? Então você já fez aí o Davi Donato 2 vezes. Na terceira, ele vai ter que dar um direito de resposta pra ele daqui a pouco. Pois é, ele citou que acha, né? Uma das coisas que ele criticou no podcast dele era que o personagem não sofre as consequências de um vilão, né? Que no Taxi Drive, o vilão, que é um cara psicótico, que vira um maluco desses loucos que saem atirando nas pessoas, ele se ferra, o personagem se ferra ao final. E algumas pessoas interpretaram que o Joker, ele foi alçado à característica de grande herói, ou super vilão, ou anti-herói, né? Ele acabou virando... Ou quase aquela coisa como do Dexter, né? Não sei se você ouviu falar da série, que é a mão esquerda de Deus e tal, que é o assassino, ele é um cara que ele é um assassino serial, mas porra, como ele mata os piores que ele, tu odeia amar ele, né? Porque tu fala, porra, tô gostando de um cara que mata gente. Então, assim, porra, a gente fica confuso às vezes, ou fica com dó desse vilão, ele é doente, não é? Será que eu, não gosto dele? Então, mas assim, por que ele tem que pagar o preço? Eu entendo o lance da cinematografia, mas assim, que você pensa, filme em si fala sobre esse assunto. Isso foi uma discussão que eu tive com ele dizer que o filme tá tratando o personagem sem consequências. Mas pra mim, eu acho que é um equívoco deles, dessa parte, porque pra mim, o personagem tá sofrendo as consequências das escolhas desde a cena 1. Porra! Quando ele tá rasgando o próprio sapato, ele tá assumindo que, cara, eu não vou conseguir fazer o que eu queria. Então eu vou ter que fazer só aquilo que me cabe. E a população imbecil que alça o fascista ao poder. Então, assim, é claramente o que aconteceu, por exemplo, no Brasil, que é deixar o povo na frente dos quartéis não é necessariamente crime, mas é isso que permite que o maluco entre lá e quebre tudo. Então, assim, o fato dele ser alçado a uma figura de destaque não faz dele uma pessoa boa, só faz a população ser burra. E nem que ele não tenha pago, né? E nem que ele não tenha pago, porque ele tá pagando, ele tá eternamente pagando e vive pagando. Exatamente. Pô. Então eu acho interessante, principalmente terminar dele saindo, rindo, mas num corredor restrito, totalmente séptico, assim, sabe, sem você poder pensar que existe vida ali dentro, ele tá preso num lugar e tá com sangue nos pés, ele é um maluco preso dentro de um hospício, né? Então, assim, eu não consigo enxergar uma vitória no personagem. Então, pra mim, não faz sentido quando as pessoas falam que alça o personagem a uma característica sem consequências. Não, pra mim, ele sofre a consequência do início ao fim, e o filme termina numa situação que eu não queria ser esse cara de jeito nenhum. Porra! Se isso aqui é o bom, imagino que é o ruim. Eu não consigo entender um pouco essa crítica, então fica aí a resposta. Talvez ele tenha também pontuado numa coisa assim, na cabeça do Joker, ele chegou no auge dele, né? Não que ele não tenha que pagar na Terra pelo preço, ou tem que ser penalizado pelo que ele fez. Roubou, tem que ser preso, isso é uma coisa. Mas ele já está em sofrimento, ele já está numa vida que faz ele roubar. Então é o que você está falando aqui, ele já tá pagando. Ele já fez escolhas ruins, ele já tá sofrendo tudo, nada acontece com ele. A gente não faz eu pelo menos não enxergo ele sendo redimido, no sentido de que ele se transforma e ele agora, enfim, a gente vai poder... Não, pra mim ele só vai pro fundo do poço o tempo todo, do início ao fim, e a população trata ele como uma grande... Porque a população é um bando de idiota mascarado em frente ao quartel pedindo intervenção militar. Que é exatamente isso que acontece com o político. O político rouba, deixa as pessoas passar fome, não faz a escola, e o cara virou presidente. É isso. Aí você pode até falar, o cara ainda virou presidente, ele tinha que ser punido. Mas aí, o que acontece? Óbvio, são olhos diferentes e beleza. Eu queria entender esse lance do não sofrer as consequências. Eu entendo que o personagem não sofre pelos assassinatos específicos na sequência, porque a gente não vê essa parte, o filme acaba antes do que vai acontecer. Mas eu acho que até é uma questão do que vem pra frente, né? Tipo, eu tô muito esperançoso e eu não me espantaria que o filme 2 seja uma coisa completamente louca. Completamente louca. Tipo, outro filme.
eu não me espantaria, porque não só permite no sentido de linguagem, como, na verdade, meio que tanto faz o que vai acontecer. Pouco porque importa. Se a gente estiver dentro da Exatamente. cabeça desse cara, aí a gente pode botar a Lady Gaga vestida de peixe, cantando... Porque é o universo dele. No fim, não é sobre como ele participa da minha vida. E aí ele vai preso porque eu acho que ele tem que ser preso. É o universo do cara, que é um sofrimento pra quem olha aqui. Ou seja, ele está pagando sim. Se ele acha que ele tá bem dentro da cabeça dele, o problema é dele, porque não tá. Porque não tá, né? Não tá. Sinto muito, Joker, mas você não tá bem, não. Você não chegou lá, não. Não, maravilhoso. Bom, enfim, é isso, cara. É um filme que a gente pode falar muito, pode falar bastante. Maravilhoso. É um filme que é sempre bom rever. Aqui na HBO, aqui no Brasil, tem passado pra caramba aqui da TV, né? Não na Max, aqui no streaming, na TV normal, nos canais. Tem passado, cara, esses dias. Porque eles pegam um mês e passam várias vezes, né? E, cara, não há uma vez que ele não esteja passando ali que eu não deixe rolar. Pode estar no meio, pode estar no comecinho, pode estar no final. Eu sempre deixo rolar, porque é isso. Esse filme sempre vai ter uma cena, uma fala que pode ter passado batida que faz a gente, principalmente técnicos do audiovisual também, a gente aprender. Mas do caralho. Vamos pra dica? Bora pra dica. Minha dica de hoje, voltei um pouco naquele meu jeitinho, dicas para audiovisueiros, para todos que participam desse universo audiovisual na prática, né, no dia a dia. Poderia ser uma coisa que serve para uma pessoa que não é do audiovisual, mas acho que esse, de fato, é muito nichado. Eu tô falando aqui de uma plataforma, para mim, é nova, né? Eu sou um cara aqui, eterno pesquisador de coisas que possam melhorar o workflow. Mais um aplicativo, vamos lá. Exatamente. Eu só não cheguei no aplicativo porque ainda não lançaram app para iOS, Android, mas ele tem um site. É um app, né? É uma plataforma. Porque assim, cara, eu sou a gente, né? O louco dos documentos, dos sheets, dos call sheets, das ordens do dia, que chama no Brasil, e coisas que meçam a timeline de um projeto, cronograma. E a gente tem o Monday, tem o Notion, tem o do Trello, esse tipo de coisa. Aliás, deixa eu só fazer um parênteses, te interrompendo. Se o Duco uma vez fez o share, me compartilhou a tela dele do Notion dele. Se o pessoal do Notion visse o Duco usando o Notion, eles chamavam o Duca para gerenciar o Notion. Falava, ok, você entendeu esse aplicativo, vamos chamar você para dentro. Não, mas tem muita gente que usa bem também. Não, e cara, é louco, porque existe uma comunidade de que você pode subir um template que você criou para vender. Então eu falei, gente, eu vou jogar lá, eu vou começar a fazer uns templates e jogar lá. Inclusive, essa semana eu comprei de um cara muito legal de audiovisual. Porque é sempre aquilo, né? O nosso nunca é suficiente e o do outro também não. Mas a soma dos dois vira um negócio muito interessante. Antes de voltar pro Notion, porque eu tô experimentando esse aplicativo, mas já tô dando a dica porque eu gosto de saber e gosto de compartilhar. Não guardo pra mim, não. Vivi um mês aqui nele. Ele se chama Assemble.tv. Assemble.tv. O nome dele é Assemble, tá? Qual é o grande lance dele? Porque esses aplicativos, Monday, Trello e tal, eles são para gerenciar projetos, né? Então você vai pegar, qual é o meu projeto de arquitetura, o meu projeto de design, meu projeto... Tanto que muitas vezes eles têm os templates dele que funcionam para o que você precisa, e você pega e adapta, ou usa ele pronto, ou cria um do zero, beleza. Mas eu nunca tinha achado um que fosse específico para o audiovisual. Então eu vejo, por exemplo, no Trello ou no próprio Notion, alguns presets tipo Film Production. Beleza, tem ali, que estágio tá? Pré-produção, produção, roteiro, finalizando, colo, até tem. Mas não tem aquele cara que vem com quase tudo pronto. O Assemble é esse cara. Porque além dele ter todas essas coisas que eu não preciso gastar as palavras, que é o que eu já falei aqui, ordem, timeline, visualizações de boards, projetos, cronograma, tal, ele já vem... Quando você cria um projeto, ele já vem com as etapas já pré-estabelecidas e dentro das etapas, por exemplo, roteiro, ele já vem um modelo de roteiro. Aí você vai para a etapa da pré-produção, ele já tem um modelo de ordem do dia, né? De call sheet, como a gente chama aqui, ordem. Ele já vem com um modelo para você botar a página do casting. Então você já tem um lugar para subir a foto, já tem o nome do elenco. Então você já pode dividir os times em producers e times de pós-produção, cor, cara. E, obviamente, tudo isso também customizável, né? Que você pode ir complementando e mexendo e criando os novos templates. Então, assim, cara, eu não posso dizer aqui que eu usei a plataforma no meu dia a dia
Então não sei ainda assim, tem um bug aqui, outro ali, se ela falha em alguns momentos, o que é muito possível, mas como se trata de documentos e tal, não é um negócio comprometedor de, por exemplo, trabalhar com mídia, embora ela também tenha espaço, né? Ela vende com um espaço lá, sei lá, 500 GB, 1 tera, vai ter os planos, para você também subir as mídias. Mas no meu caso, eu tava pegando só para gerenciar projetos, etapas do projeto, quem que tá fazendo o quê, como é que tá a edição, qual equipamento que vai levar, né? Qual o setup que você vai montar. Então, tanto que eu fui, estressei ela até onde eu precisava, voltei pro Notion numa de construir ela dentro do Notion, mais ou menos, né? Não roubar a ideia, mas trazer elementos que eu tinha visto ali pro Notion, que é a plataforma que eu mais uso. E acabei comprando um template de um cara que fez, cara, né? Um template também para audiovisual muito legal, mas é isso, ele é um template, mas o que funciona, mas o grande lance que eu achei que tem do Assemble é que ele já pensa como, ele já tem automações do tipo, pô, quando eu fizer isso, clicar aqui, ele já automaticamente encaminha isso pra galera da pós-produção e já cria uma fila com as tarefas da pós-produção. Então você acha que foi elaborado pelo pessoal de mídia mesmo? Especificamente de audiovisual. Massa. Então, por isso que tem uma coisa que assim, pô, tudo que a gente consegue construir em outro lugar, os caras pegaram isso e falaram, mas eu queria muito que quando estivesse nesse lugar, avisasse o coordenador de pós. Sim, e na nossa indústria, como isso funcionaria? Na né? nossa indústria. Massa. Então, cara, eu acho não por ser minha, mas uma bela dica. Achei maravilhoso. É muito legal, vale pesquisar e você provavelmente vai olhar aí, vai. Já vou cancelar o Notion e começar a trabalhar com isso. Não, então, mas aí é que é louco, O meu eu só fico com um, cada vez que você dá uma dica, então, eu paro mas aí pego o outro. mas por que eu voltei pro Notion? Porque o Notion é multi, cara. O Notion, você consegue chegar em muitos lugares e também ser outras coisas. Esse cara, você só consegue ser isso. Então, se você vai trabalhar exclusivamente com você precisa de um app, de um software para exclusivamente as produções, beleza. Para mim, compensa ter no Notion as produções, minha lista de mercado, meu Sim. sei lá o quê, meu bababá. Então, para mim, faz sentido. Tanto que eu tô fazendo a consultoria de uma produtora agora e eu fiz os caras pagarem o Notion e tô levando esse suporte para lá porque eles vão conseguir gerenciar outras coisas também. Se eu fizesse os caras pagar o Notion mais o Assemble, por exemplo, seria complicado. Mas agora, uma produtora exclusiva de produção audiovisual, ter o Assemble dá conta e muito bem. Então fica aí minha dica, assemble.tv. Qual é a sua dica, Rainer? A minha dica vai ser um alto jabá. Assim, há muito tempo atrás, eu criei eu participei, eu morava no Brasil ainda e eu tinha um grupo de teatro que eu trabalhei muitos anos, chamado Equipe Teatral com Fins Artísticos, ETCA. E eu criei esse grupo lá em 2003, 2002, sei lá. Enfim, trabalhei muito tempo nele, muitos projetos, saímos, né? Fomos pra Argentina, Uruguai, Brasil, em várias cidades e tal, e existiu. Resolvi montar uma sede física numa loja, em que eu montei fisicamente essa loja e sempre me interessei, não só pela parte de edição de vídeo, edição de áudio e cena e cinema, né? Porque eu era ator. Chegou-se à conclusão nesse grupo que a gente poderia tentar fazer uns vlogs, fazer uns vídeos na internet que a gente pudesse dar opinião, discutindo pelo ponto de vista dos atores. Tinha muita gente falando de coisas na internet, dando opinião, PC Siqueira, o Dayloggers, enfim, essa galera lá dos idos de 2007, 2009. Tinha muita gente no YouTube, começando aquele YouTube inicial, fazendo coisas, eu falei, a gente consegue fazer isso com uma qualidade melhor, a gente consegue fazer isso com uma qualidade um pouco mais séria, mas as cenas, os sketches de cenas, a gente consegue fazer isso atuando com atores de verdade. E aí eu comecei a montar um grupo que pudesse discutir o fazer teatral, o fazer artístico, e a gente chamou isso de trabalho de mesa. Trabalho de mesa é uma iniciativa de discussão sobre a arte, o fazer arte, e chama trabalho de mesa porque o trabalho de mesa representa aquela fase da criação artística, principalmente a cênica, em que você reúne numa mesa todo mundo, o produtor, o diretor, o iluminador, o figurinista, os atores, enfim, todas as pessoas para lerem o texto, para debater o roteiro, para debater a cor que vai ser, quanto dinheiro a gente tem, quando que a gente viaja, enfim. E ali você cria o espetáculo, você cria a cena, você elabora isso. É uma pré-produção e a gente chama isso no teatro de trabalho de mesa. E aí a gente resolveu chamar nossa iniciativa, primeiramente, como trabalho de mesa. Aí a gente criou uma série de 2 anos, quase, de vídeos no YouTube chamado Trabalho de Mesa, em que a gente fazia 2 pessoas discutindo temas da academia ou temas teóricos do fazer teatral, desde entrevistas. Isso tá online? Tá rolando? Tá rolando, tá no YouTube, tá lá. Nossa, eu só vi o podcast. Eu vou agora pegar essa temporada aí que eu Só não vi. que, calma, pera, olha só.
Enfim, não, continua. Alguns vídeos eu até editei, mas na verdade a gente não tinha equipamento físico, tipo, não tinha câmera boa, a gente tinha uma câmera de fita ainda. Porque isso mas é o conteúdo. O conteúdo é que importa, mas a qualidade técnica é bem duvidosa. Eu, pelo menos, olho e fico, oh meu Deus, por que minha cara tá ali? Mas o conteúdo é incrível mesmo. A gente tinha uma equipe muito boa de gente de mestrado, doutorado em artes, em teatro e tal. E tá lá no YouTube, trabalho de mesa, enfim. Aí, depois de um tempo, os vídeos, obviamente, como vocês podem perceber pelo podcast, eu falava pra caramba. E os vídeos a gente gravava 3 horas, 2 horas. Isso a gente gravava em fita e tinha que ficar parando, trocando a fita. Passando a fita pro computador pra poder tirar o conteúdo. E depois passar isso pro computador, num FireWire muito antigo, editado num Vegas. Eu tinha que montar esse negócio lá, sabe? Não existia correção de cor, não existia nada desse negócio. E eu fui... Tô vendo um aqui, inclusive... um tanto quanto amarelado. Total. Mas tá tudo bem. Tem uns que são horríveis. Teatro da teimosia. Tem uns que são horríveis, cara. Mas tá lindo, tá tudo certo. Mas o conteúdo é muito interessante. Tem muita coisa que a gente discutia. E assim, uma coisa que o trabalho de mesa sempre teve eram pessoas que estavam definitivamente dentro da área. Então, assim, a gente ia falar sobre exposição, a gente chamava o curador mesmo, né? A gente ia falar de teatro, de representação de teatro feminino, aí a gente chamava as mulheres do teatro feminista, sabe? Tipo, a gente sempre tentou trazer os profissionais de verdade pra falar sobre o assunto do fazer deles, né? Não era opinativo, era de verdade gente que tava trabalhando na área. Mas isso foi ficando muito grande, porque a gente editava vídeos que tinham que ter 20 minutos no final das contas, sabe? E que eram muito imensos. E aí o pessoal começou a falar... Imenso que eu digo pro YouTube, na época, enfim, grande. Aí o pessoal falou, e se... vocês fizessem um podcast, se vocês realmente criassem isso em termos de áudio, aí pode fazer 2 horas de conversa e tal. E aí, cara, nasceu o primeiro e praticamente o único podcast sobre teatro do Brasil. Eu acho que não tem até hoje. Eu sempre falo que eu fui o único a criar um podcast de teatro pra ver se alguém fala, não. Tem um outro lá. Contestar. Até agora nunca aconteceu. E o podcast do Trabalho de Mesa foi, de fato, o primeiro podcast sobre teatro, sobre fazer teatral, em que não era sobre a vida de atriz, não era bastidores de teatro, não era sobre... Era de verdade um processo acadêmico com pessoas que estavam fazendo mestrado, doutorado, ou atores de 20, 30 anos de profissão, como ator de teatro, atriz de teatro, diretor de teatro, que pagava suas contas só exclusivamente com isso, para vir debater o porquê que esse assunto é. Então a gente falou da pandemia. E aí o Trabalho de Mesa foi o primeiro podcast que ganhou iniciativa pública. E a gente ganhou um prêmio do Ministério da Cultura, o extinto Ministério da Cultura. Aliás, a gente ganhou 2. Um eles não pagaram porque o Temer acabou com o Ministério da Cultura e a gente não recebeu o dinheiro. Mas tomamos um calote. Mas a gente ganhou prêmio de iniciativa e também a gente ganhou um fundo de apoio à cultura com iniciativa coletiva de pagar as pessoas para poder elaborar um podcast e tal. Fizemos com uma parceria com um outro podcast de ciências chamado Dragões de Garagem, que nos hospedou. Aí a gente hospedou o Trabalho de Mesa e aí tem, sei lá quantos, 50, 60, 70 episódios. A gente já fez leitura de peça de teatro na íntegra, com sonorização. A gente já debateu assuntos polêmicos, coisas muito sérias, mas sempre é assim, são pessoas de dentro do teatro falando. E aí, quando chegou a época do Joker, eu sugeri pro pessoal, que isso foi em 2019, eu sugiro pro pessoal a gente fazer meio que uma trilogia, uma septalogia, sei lá, sobre a comédia. Então a gente chamou comediantes e atores muito experientes, 20, 30 anos de carreira, para poder falar de comédia, elaborar sobre o conceito de comédia, discutir sobre esse assunto e ir evoluindo até a gente poder falar do filme. Então eu sugiro... Se você está a fim de conhecer um pouco de um podcast diferente, procura o Trabalho de Mesa, trabalhodemesa.com. Eu acho que o site ainda existe, eu não sei. Mas o podcast parou quando acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, não dava. Era um grupo enorme. Mas o podcast está lá, ele está no online. A gente nunca tirou ele do ar. Porque eu lembro que eu ouvi o final, né? Já o final dele, o último episódio é maravilhoso. O povo chora. E já tinha acabado, tinha um tempinho, se eu não me engano. Porque a gente funcionava então, junto. Lá, né? A gente funcionava junto com iniciativas de financiamento público, né? Então, quando a gente recebia o dinheiro da verba, a gente... Mamata! Isso é mamata! Aí a gente botava pra rodar. E é um projeto enorme, na verdade. A gente ganhou, cara... A última temporada, a gente ganhou R$200 mil pra fazer o podcast, que significava fazer vários episódios por 2 anos, fazer palestras e apresentações artísticas,
fazer curso e ainda financiar outros podcasts que fossem falar sobre arte e ciência na nossa cidade. E a gente fez por 2 anos, Cara, com a parceria com o teria Dragões de vergonha? Garagem. Você tava ganhando grana para fazer um trabalho nobre e semear a cultura, cara. Isso e eu nem ganhava nada, isso é porque olha maravilhoso. só... Não, na verdade, ganhar que eu digo é assim, dar suporte para você fazer. E eu trabalhava Maravilhoso. como roteirista, eu editava, depois a gente teve grana para contratar o Henrique, aí o Henrique passou a editar, ele não gosta de editar podcast, mas a gente acabou chamando ele. E eu apresentava, só que eu só ganhava como apresentador para justamente poder circular mais a grana, porque se eu fosse pegar todas as funções que eu fazia, ficava meio sobressaído o dinheiro. Mas enfim, é um podcast muito interessante, tem várias coisas que eu acho que vale a pena serem revistas, mas se você procurar lá, provavelmente vai estar dentro do site do Dragões de Garagem, mas se você procurar no seu agregador de podcast, procurar Trabalho de Mesa, é uma logo positivista, meio quadrada, com os desenhozinhos, e acha... E aí, escuta aí, escolhe. Tem uma coisa que é séria, que desde o primeiro episódio, os 2 primeiros episódios, eu morava no Brasil ainda, então, sei lá, 7 anos atrás. Eu gravei dentro do meu estúdio lá no Brasil. E então o áudio é muito diferente, muito bonito, assim, tipo, não é mais caseiro. E a única parte que o áudio do podcast ficou ruim foi na pandemia, foi bem no momento da pandemia. A gente chegou a morrer na pandemia. Cada um no seu lugar, né? Que aí ficou realmente bem ruim. Mas até então, o áudio, eu tinha orgulho, sabe por quê? Porque eu gravava num estúdio e eu botava um microfone só pra sala, além de todo mundo usando SM7B na frente de cada um. Mas tinha um AKG 414 no centro pra captar a ambiência do riso da galera. Exatamente. Então eu fazia o reverb eu fazia o reverb que a gente faz aqui digitalmente. Eu fazia o reverb lá analógico. Pegava o som da sala. O som da sala. Não, mas é maravilhoso. A gente, obviamente, discute, por isso a gente tem o segundo corte. É inevitável a gente falar e criticar no sentido de tentar evoluir com a crítica, né? Sempre. E a gente não tem como, a gente não consegue fugir disso. Mas eu que sou ouvinte, quer dizer, eu vi, né? Não todos, mas eu vi muita coisa do Trabalho de Mesa. Porque fui conhecer tardiamente. O que não é desculpa, mas conheci tardiamente, mas eu adorava, porque é isso, o conteúdo é sempre espetacular. Eu achei que vocês fizeram um trabalho muito, muito legal ali. E se de fato, né, ficar aí que é certificado, né, e que é o único de teatro no Brasil, aí é o louvor máximo, porque é um registro, um legado de uma coisa muito importante, cara. Então, parabéns, porque é um trabalho muito, muito legal. Eu recomendo também. Não é minha dica, mas eu suporto. Apoio, dica dupla. Então cata aí, Trabalho de Mesa. É isso aí, muito bom. Isso, gurizada. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, né? Chegaram aqui. Realmente o programa talvez vai ficar maior do que normalmente a gente está tentando cortar, mas no fim das contas vai deixar aí o quanto for. Lembrando a todos que a gente precisa que você entre em contato com a gente pelo contato@segundocorte.com ou nas redes sociais @segundocorte ou Duca Mendes ou Heineken. Deixar suas críticas, suas sugestões, Davi Donato sua resposta. Tudo que vocês quiserem entrar em contato para falar o que vocês acham. Sentiu que ficou faltando uma coisa, a gente não citou o nome certo, falou o nome errado, falou alguma coisa equivocada, enfim, você se sentiu incomodado com alguma coisa, por favor, entre em contato. Também gostaria de pedir que vocês entrassem comigo para saber como é que tá o som para você, se funcionou, se o áudio tá ficando mais baixo ou não. Eu tenho aumentado todo dia um pouco. Cada episódio que tá vindo, eu tô botando mais 16 lufs ali, cada dia mais. Uma hora vai chegar no nível de podcast que tá tudo gritado. Porque a gente teoricamente trabalha em 18, né? Que seria o ideal, aí sobe um pouquinho. A música tá em 14. Então, pra você que tá ouvindo, é como se você ouvisse no volume a música, você ouve no volume... Eles te entregam a música no volume quase 9. O podcast era pra ser no volume 6, a música no 4. É como se fosse uma coisa assim. Só que a gente tá empurrando o 9, a música, pra chegar lá no 9 também. Né? A gente tá indo devagarinho, subindo aos poucos. Às vezes eu acho que talvez tenha que ser mais ou menos, enfim. Eu fico sempre muito em crise com isso. O Duca sabe que eu fico mandando pra ele. E aí, será que tá bom? Será que não tá? Tá bom, bota logo isso no ar. Lógico, o Heineken, ele procura cabelo na nuca da fada. Então, assim, é um negócio, cabelinho da nuca. Então, assim, eu falo, meu querido, já tá lindo, maravilhoso. Mas é isso, é o nosso carinho e nosso cuidado para que a sua experiência aí ao ouvir seja sempre
muito gostosa, muito legal. E também é isso que a gente falou. Talvez uma perfeição que a gente quer chegar, se não tiver pra você, Por favor. não vai estar pra gente. Por quê, Heineken? Porque a gente faz isso porque a gente quer, mas a gente quer que você queira que a gente queira mais. Então é isso. Falou, um abraço. Maravilhoso, valeu.